Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 7. Capítulo 59. Você está brincando comigo? Numa hora dessas, como ele ainda ousa exigir Karin? Claro, ela tinha o Sharingan, mas não era uma Uchiha inerentemente má que precisava ser exterminada a qualquer custo. Não havia necessidade de desperdiçar a vida dele. Se não fosse pela informação coletada pela organização da Raiz ter sido útil, e por ele ter arriscado todo o seu orgulho naquela jogada desesperada, a essa altura ele já teria virado cinzas ao vento. Após testemunhar o poder aterrador de Senshi, como Danzou ainda ousaria tocar em Karin? Aos olhos de Danzou, fazer algo com Karin na frente de Senshi era ainda mais arriscado do que fazer algo com Sasuke na frente de Uchiha Itachi. Ao ouvir as palavras de Senshi, Karin ficou profundamente comovida. Até aquele momento, ela estava tentando entender por que Senshi parecia tão zangado. Agora ela compreendia. Ele estava defendendo-a. Pensando nisso, Karin não conseguiu evitar abraçar a perna de Senshi. Buah! Senshi ao máximo. Ela falou num tom choroso, com uma expressão facial como se estivesse prestes a desabar em lágrimas. Senshi soltou uma risadinha, estendeu a mão casualmente e deu um peteleco na testa de Karin. Muito bem, entre. Viva! Sim, senhor. Com isso, Karin abraçou a perna dele com uma mão, fez uma saudação com a outra, depois subiu pela coxa de Senshi e pulou em seus ombros, agarrando-se a ele como um pequeno enfeite. Ela espiou por cima, com as sobrancelhas arqueadas e os lábios fazendo beicinho, e lançou um olhar sério para Danzou. Após se dirigir a Karin, Senshi voltou sua atenção para Danzou. Ele bufou friamente e falou em tom gélido. Você já ouviu falar da qualidade dos meus serviços. O preço não é barato. Você pode pagar? Ao perceber que a ameaça imediata à sua vida havia passado, Danzou se levantou do chão e assentiu com a cabeça. Claro, sou uma figura de alto escalão em Konoha. Qualquer preço é negociável. A expressão de Senshi suavizou-se um pouco. Muito bem, então fale. Qual é a sua missão? As palavras de Senshi fizeram Danzou cair em um silêncio constrangedor. Aquele estratagema de última hora, gritar sobre ter uma missão, tinha sido apenas uma manobra para salvar sua vida. Ele nunca teve a intenção de contratar Senshi para nada. Nos destroços daquela floresta devastada, o ar tornou-se tenso e constrangedor. Karin aproveitou a oportunidade para armar uma cilada para Danzou. Ela estava sedenta de vingança. Afinal, naquela época, os subordinados de Danzou haviam tentado raptá-la de Kusagakure. Se ela não tivesse encontrado Senshi, quem sabe que destino terrível a aguardava. Seus olhos brilharam maliciosamente. Ei, será que você não tem missão nenhuma? Ela falou como se estivesse alarmada, cobrindo a boca em fingida surpresa. Tic. Senshi, ele está te zoando. Ao ouvir isso, Senshi não conseguiu conter o riso. Então você estava me fazendo de bobo, hein, Danzou? Você é mesmo corajoso. Enquanto falava, Senshi ergueu a mão para o céu. Zizizi. Estrondo. Pul, 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 pul. De repente, relâmpagos cortaram o céu, e os trovões ecoaram por toda parte. Então, uma figura colossal do Deus do Trovão desceu. 200 milhões de volts, Deus do Trovão. Como se tratava do mundo ninja, também poderia ser chamado de estilo relâmpago, técnica Gundam, ou Susanoo relâmpago. Conforme esse gigante enorme, feito de raios tempestuosos, se erguia, as pupilas de Danzou se contraíram de medo. Da perspectiva de Danzou, esse estilo relâmpago eclipsava até mesmo o dragão do trovão de Senshi em várias magnitudes. O titã de raios imponente pairava à distância, exercendo uma pressão sem precedentes sobre Danzou. Ele não tinha muitas utilizações restantes do Izanagi. Mais um conflito e estaria acabado. Ele nem sequer tinha se tornado Hokage ou revitalizado Konoha ainda, então não havia a menor possibilidade de ele querer morrer em um lugar tão enigmático. Karin também olhou para o deus do trovão de 200 milhões de volts de Senshi, pensando silenciosamente. Essa é a versão do Susanoo do Senshi? Parece tão poderoso, como esperado do Senshi. Felizmente, Danzou ainda tinha um pouco de juízo. Naquele momento crítico, ele ponderou cuidadosamente e elaborou uma proposta plausível. Virando-se para Senshi, falou apressadamente. Uzumaki Senshi dono. Gostaria de contratá-lo como meu guarda-costas? Senshi inclinou a cabeça para o lado. Seu guarda-costas? Você acha que é digno disso? Quem você pensa que é para ter as qualificações necessárias para me contratar? Danzou parou de repente e disse rapidamente. Não quero ser guarda-costas. Quero te contratar para ser meu consultor de segurança. Não. Senshi acenou com as duas mãos em sinal de desdém. Aquele gesto fez o coração de Danzou disparar, quase parando de terror. Será que esse cara pretende me matar mesmo? Danzou sentiu-se à beira do desespero. Estava preso como todos os outros oponentes que já enfrentaram Senshi, fraco demais para lutar, sem chance de fugir. No momento em que a batalha começou, a sobrevivência deles dependia do capricho de Senshi, não deles mesmos. Senshi falou novamente. Pequeno Dan, você errou em um detalhe. Danzou franziu a testa por dentro. O que eu disse de errado? Senshi, sem se importar com o suspense, zombou e explicou. Não é que você queira me contratar para protegê-lo ou para ser seu consultor de segurança. É que você está me implorando para me tornar seu consultor para garantir sua segurança pessoal. Em termos mais profissionais, antes quando Senshi pediu uma missão a Danzou, era um mercado favorável ao comprador, Danzou tinha a iniciativa de pagar ou não pelos serviços de Senshi. Agora, a situação se inverteu, um mercado favorável ao vendedor. Se Danzou não conseguisse comprar os serviços de segurança de Senshi, perderia a vida. E Senshi não teria nenhum prejuízo para sua reputação, afinal, foi Danzou quem começou a briga, não ele. Ao ouvir isso, Danzou assentiu rapidamente. Sim, exatamente. Imploro que você seja meu consultor de segurança. Ele disse isso enquanto praguejava mentalmente. Onde no mundo ninja se encontra esse tipo de tática comercial?
Basicamente, Senshi estava segurando a cabeça dele para baixo, forçando-o a obedecer. Senshi prosseguiu, demonstrando uma aura de cortesia profissional. Danzou, você conhece minha situação. Considerando o número de missões que aceito e minha taxa de sucesso de 100%, me chamar de o maior mercenário de todos os tempos não é exagero. Ele estava abrindo caminho, com a intenção de aumentar o preço. Danzou ouvia em silêncio exasperado pensando, com esse poder, ele poderia simplesmente se tornar um Kage e ficar famoso. Por que diabos ele está em Amegakure como um mercenário qualquer? Senshi seguiu em frente. Já que você reconhece meu poder, permita-me ir direto ao ponto. Não aceito mais missões comuns. E qualquer missão que eu aceite, há algumas condições adicionais que devo enfatizar. Danzou queria bater com a cabeça na parede. Segundo informações da raiz, Uzumaki Senshi era obcecado por dinheiro, inescrupuloso na busca por missões. No entanto, Senshi afirmava que não aceitava a maioria das missões. Senshi então disse. Além disso, independentemente do tipo de solicitação, existem condições especiais. Danzou, fervendo por dentro, mantinha uma calma aparente. Ele suportaria, apenas sobreviveria para lutar outro dia. Então Senshi especificou suas exigências. Esta solicitação deve se tratar de uma missão de longo prazo por tempo indeterminado. A primeira reação de Danzou foi recusar. Indefinido? Onde ele já tinha ouvido falar de algo assim? Mas essa foi apenas a primeira exigência. Quem sabia o que mais Senshi diria? Ele não teve escolha a não ser ficar calado. Ao ver a expressão carrancuda de Danzou, Senshi percebeu que Danzou considerará seu termo irrazoável. Então acrescentou. 2. Danzou deve pagar uma taxa anual de 100 milhões de ryu como comissão. Danzou estava prestes a tentar recriar os selos de mão do seu selo dos 4 símbolos para se explodir. Ele deu 1 bilhão a Orochimaru em troca de uma chance de adquirir a liberação de madeira de Hashirama. Pagar a Senshi poderia render nada. Mal sabia ele que, na verdade, Senshi, ao contrário de Orochimaru, certamente produziria resultado se fosse contratado. Essa era a diferença entre 100% de sucesso e alguém que poderia simplesmente devorar seus fundos. Enquanto isso, Senshi continuava. 3. Só garanto que você não será morto. Se alguém te espancar até quase a morte, mas você não estiver em perigo de vida, eu não vou intervir. Aquilo foi simplesmente insano. Parecia menos um consultor de segurança e mais um senhor supremo. Antes que Danzou pudesse processar completamente a informação, Senshi o interrompeu com um último acréscimo. Por enquanto, é só isso. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, adiciono depois. Ao ouvir isso, os olhos de Danzou gritaram apenas me mate agora. Mas, lembrando-se de seus muitos objetivos não realizados, como se tornar Hokage e fazer Hiruzen reconhecer seus ideais, ele reprimiu sua fúria. O ninja deve suportar o que a maioria não consegue. Inspirando profundamente, tentando conter seu terror e raiva, Danzou falou com uma calma forçada. Lord Senshi, aceito todos os seus termos adicionais. Solicito contratá-lo por tempo indeterminado como meu consultor de segurança, a uma taxa de 100 milhões de ryu por ano. Ele disse isso usando uma força de vontade enorme para não render os dentes até virarem pó. Nesse instante, apareceu a mensagem do sistema de Senshi. Nova missão de contratação de longo prazo detectada. Cliente, Shimura Danzou. E objetivo, servir indefinidamente como conselheiro de segurança de Danzou, garantindo que ele não seja morto. Compensação, 100 milhões de ryu por ano. Classificação da missão, S. Recompensa da missão, um super sorteio. Senshi ficou radiante. Ao conhecer Danzou, ele esperava apenas conseguir algum dinheiro, mas Danzou acabou oferecendo-lhe um tapa na cara, além de uma chance de ganhar um super draw. Que gentileza da parte dele. Aceitando a missão imediatamente, Senshi sorriu. Dan-chan, já que você me implora sinceramente para ser seu conselheiro de segurança, eu concordarei misericordiosamente. A partir de hoje, você pode ficar tranquilo e deixar sua vida em minhas mãos. Danzou, ele ficou estupefato com o poder monstruoso de Senshi e com sua lógica igualmente monstruosa. E como se viu, Senshi não havia terminado de se exibir. Senshi bateu palmas com as 2 mãos. Liberação de madeira. Técnica de clonagem de madeira. Boom! O chão ao lado de Senshi rachou e um clone de madeira cresceu rapidamente, tomando forma. Então Senshi se virou para Danzou com uma expressão ligeiramente desdenhosa. Dan-chan, dado seu status, é improvável que você enfrente assassinos de renome. Um único clone de madeira será mais do que suficiente para protegê-la. Confie em mim, esta é uma grande vitória para você. Danzou quase explodiu na hora. Ele pagava 100 milhões por ano, só para ter um clone de madeira seguindo por aí? Se ele tivesse algum problema cardíaco, com certeza já estaria morto. Por mais furioso que estivesse, não havia nada que pudesse fazer. Onde mais no mundo ninja ele encontraria alguém poderoso o suficiente para enfrentar Senshi? No momento, Senshi era praticamente o novo Hashirama da Era dos Reinos Combatentes. Ao contrário de Hashirama, que tinha um Uchiha Madara para contê-lo, Senshi tinha carta branca para fazer o que bem entendesse. Capítulo 60. Ao ver isso, Danzou não pôde deixar de sentir pena de todos os outros ninjas que viviam na época de Senshi. A menos que Senshi morresse jovem como Hashirama, eles nunca teriam a chance de ascender. O que Danzou não sabia era que Senshi já havia começado a brincar com tatuagens. Se usada corretamente, essa habilidade lhe concederia a vida eterna. Mas havia algo mais que incomodava Danzou. Por que Senshi poderia usar a liberação de madeira?
Danzou tinha visto claramente que com um simples estalar de dedos, Senshi produziu instantaneamente e com fluidez 7 clones de madeira. Era óbvio que a habilidade de Senshi com a liberação de madeira estava muito além do normal. Mas isto era liberação de madeira. Danzou lembrou o quanto de trabalho lhe custava, naquela época, produzir um único recurso inesperado como Yamato. Mais recentemente ele havia gasto 1 bilhão de ryo contratando Orochimaru para continuar refinando as células de Hashirama. E então Senshi disse casualmente que a liberação de madeira não era nada de especial e que ele também podia usá-lo. Danzou ficou perplexo. A liberação de madeira não era supostamente exclusiva do Senju? Enquanto Danzou refletia sobre esse assunto, Karin, que estava empoleirada nas costas de Senshi, dava risadas de alegria. Fantástico! O velho rabugento finalmente aprendeu uma lição com o Senshi desta vez. Sentindo-se eufórica, Karin virou-se alegremente para Senshi. Senshi, já me decidi. Para te agradecer por me proteger, por se importar comigo, por cuidar de mim e por me defender, vou cozinhar algo super gostoso só para você. Senshi. Ao ouvir as palavras de Karin, o coração de Senshi disparou. O sorriso em seu rosto desapareceu sem deixar vestígios. Karin, por que você retribuiria a gentileza com vingança? O comentário dele fez Karin parar por um instante antes de perceber o que estava acontecendo. Hugh, ela já tinha se esforçado ao máximo para fazer algo delicioso. Senshi, isso é muita maldade. Como você ousa menosprezar minha comida? Eu te desafio para um duelo. Com isso, ela girou seus punhos pequeninos como moinhos de vento. Senshi suspirou internamente ao ver a cena. Karin realmente tem esse temperamento explosivo, a mesma garota que uma vez espancou Suigetsu com tanta violência que quase fez o cérebro dele saltar para fora. Como ela estava atacando, Senshi naturalmente não ficaria parado ali. Ele estendeu a mão casualmente, bagunçando seus cabelos ruivos cuidadosamente penteados e transformando-os em um ninho de pássaros instantaneamente. Ei! Que horror! Com o cabelo despenteado, Karin ficou tão furiosa que quase descobriu um novo golpe finalizador. Espere! Pelo canto do olho, Senshi vislumbrou algo ao lado. Senshi! E o que você ainda está fazendo aqui se intrometendo? Enquanto ele falava, Karin espiou por cima do ombro dele, com um sorriso triunfante e fazendo uma careta engraçada para Danzou. Após os acontecimentos de hoje, Danzou provavelmente não desejaria encostar um dedo nela novamente em toda a sua vida. Matar é uma coisa, mas morrer repetidamente em agonia. Mesmo que Danzou sobrevivesse, Senshi o teria matado diversas vezes. Não havia como ele se livrar do trauma psicológico. Seu pirralho danado. Se você não esclarecesse as regras, como eu ousaria tomar alguma providência? E se ele tivesse feito um movimento, e Senshi tivesse dito, seu nome é Danzou, então você escolheu o caminho da morte. Apesar dos palavrões que fervilhavam em seus pensamentos, Danzou soltou um suspiro de alívio. Então vou me retirar. Dito isso, ele desapareceu, seu corpo se movendo rapidamente como de um cachorro assustado. Realmente tinha sido muito perigoso. Sem a proteção do sábio dos 6 caminhos, ele teria tido seu fim ali. Danzou fugiu a toda velocidade, percorrendo uma longa distância sem parar. Aquela vida que ele quase perdeu pode ser considerada emprestada. Ele só havia se preparado para a possibilidade de confrontar Orochimaru. Quem imaginaria que no mundo ninja de hoje, praticamente ninguém conseguiria enfrentar aquele maldito monge Senshi? Ele finalmente parou depois de correr uma boa distância, ofegante. Não fazia ideia de que Senshi havia sido misericordioso à sua maneira. Segundo Senshi, se outros terráqueos fossem jogados no mundo ninja, matariam Danzou no primeiro dia ou, no máximo, no meio do jogo. Mas Senshi só o enganou uma vez. Danzou, é claro, não gostou nada disso. Ficou ali parado com o rosto sombrio, encarando o céu. Uzumaki Senshi. Hoje eu, no meio de seu desabafo, um clone de madeira, espreitando sabe-se lá onde, apareceu de repente diante dele, com um sorriso ameaçador. As palavras que restavam a Danzou ficaram presas em sua garganta. Ele precisava se forçar a mudar de assunto. O tempo está realmente adorável. Terminado, bufou o clone de madeira de Senshi, sem dizer mais nada. Danzou encarou o clone de madeira com uma expressão vazia, mas por dentro fervia de raiva. Naquele instante, ele compreendeu completamente. Droga, esse tal de clone de madeira não está aqui para me proteger. Está claramente aqui para monitorar cada movimento meu. Danzou se arrependeu de tudo. Um momento de negligência havia provocado um inimigo muito além de suas capacidades. Ele até começou a se perguntar como as coisas poderiam ter sido se ele simplesmente tivesse cooperado com Senshi, como um empregador normal, contratando-o para alguma missão. Depois de levar um tombo tão feio, Danzou finalmente aprendeu uma dose de humildade. É claro que Danzou não podia saber que não demoraria muito para ele se sentir extremamente sortudo por ter encontrado Senshi hoje. Enquanto isso, de volta a Megakuri. Certo ninja chegou ao último andar da torre da Akatsuki. Em uma sala segura e escondida, Nagato permanecia em seu aparelho de suporte de vida, pensativo. Não faz muito tempo, ele enviará Kakuzu para recrutar um novo membro. Ele se perguntava se tudo tinha corrido bem. Com base no que sabia sobre Kakuzu, não deveria haver problema em trazer aquele recruta em potencial de volta. Toque, toque, toque. Nesse instante, alguém bateu na porta de Nagato. Nagato, com voz calma. Conan, é você? Kakuzu voltou? Não houve resposta do lado de fora. Ranger? No segundo seguinte, a porta se abriu. Não era Conan, mas sim o homem mascarado que se autodenominava Uchiha Madara. Nagato. Ele ficou um pouco surpreso. Normalmente Madara entrava sem aviso prévio, usando seu ninjutsu espaço-temporal. Então vê-lo aparecer simplesmente andando, e até mesmo bater na porta era incomum. Nagato respondeu em tom de brincadeira. Que cena rara. Quem diria que você se daria ao trabalho de bater? Pelo que ele sabia, o Uchiha mascarado tinha um hábito peculiar.
Mesmo tendo membros, ele adorava surgir do nada e assustar as pessoas. Ao ouvir o comentário, Tobi Obito por baixo da máscara ficou carrancudo. Ele praguejou silenciosamente. Maldito seja aquele Senshi Uzumaki. Se não fosse por Senshi, Tobi nem estaria andando por aí. Mas não havia alternativa. A dimensão de Kamui não era mais segura, e ele temia que Senshi tivesse armado armadilhas lá dentro. Entrar poderia ser fatal. A vida raramente segue o planejado, e muitas preocupações não podem ser compartilhadas. Ele refletiu sobre o assunto e então falou em tom baixo e severo. Nagato, Uzumaki Senshi é extremamente perigoso. Sua existência ameaça nosso plano. Ele deve ser eliminado o mais rápido possível. Nagato. Essas palavras deixaram Nagato perplexo. Que absurdo ele está dizendo agora? Após refletir por um instante, Nagato começou a defender Senshi. Desde que entrou para a organização, Senshi tem sido muito cooperativo. A Megakuri também está prosperando, embora ele às vezes haja de forma um pouco boba. Por que matá-lo agora? Sabe, nos poucos meses desde que ele entrou, a receita da Akatsuki ultrapassou o que arrecadamos nos últimos anos. Se vocês querem que eu demita um funcionário de tão alto desempenho, preciso de um motivo claro e válido. Nagato estava mais do que satisfeito com as contribuições de Senshi até o momento. Senshi tinha falhas evidentes, mas para a organização, seus benefícios superavam em muito quaisquer desvantagens. Nagato olhou para Madara com perplexidade. Será que Madara havia lutado contra Senshi? Talvez até perdido? Caso contrário, por que essa repentina vontade de matá-lo? O rosto marcado de Tobi se contraiu por trás da máscara. Ele percebeu que Nagato claramente não tinha intenção de matar Senshi. Isso simplesmente não serviria. O plano de Tobi exigia que Senshi fosse eliminado. Uzumaki Senshi é diferente dos outros membros da Akatsuki. Ele é mais um empecilho do que uma vantagem para o nosso objetivo comum. Nagato o interrompeu. Você quer dizer que é mais uma vantagem do que uma desvantagem, certo? Pare com as palavras vazias. Quero razões concretas. Ele não fazia ideia do que poderia ter acontecido entre esse autoproclamado Uchiha Madara e Senshi, mas não tinha a menor intenção de ir atrás de Senshi agora. Ele também esperava que o homem mascarado não fizesse nada precipitado contra ele. Tobi não se deixou convencer tão facilmente. De fato, o clã Uzumaki sempre fora hábil em persuadir os outros, como o futuro Naruto, que alegava não ser eloquente, mas sempre acabava mudando o coração das pessoas. Ou o atual mercenário de elite Senshi, cuja saraivada de dragões do trovão de 60 milhões de volts havia forçado até mesmo alguém como Danzo a refletir sobre seus erros. Nagato infelizmente não se deixou influenciar. Tobi insistiu novamente. Senshi é um fator altamente instável. Nem você nem eu conseguimos controlá-lo completamente. Por que não matá-lo? Atônito, Nagato fez uma pausa. Senshi instável? Impossível. Todas as missões que Nagato lhe designava, Senshi executava com perfeição. Dentro da Akatsuki, Senshi era o mais confiável de todos, talvez até mais do que o próprio Nagato. Após um momento de silêncio, Nagato insistiu. De que forma Senshi é instável? Pelo que sei, ele é a própria personificação da confiabilidade. Ele já assumiu inúmeras missões, grandes e pequenas, e sua taxa de conclusão permanece de 100%. Até Nagato achou isso incrível. Não importa o quão forte seja um ninja, supostamente é impossível lidar com tantas tarefas sem nunca errar. No entanto, Senshi nunca falhou. Dito isso, Nagato acrescentou com um leve sorriso. Relaxe, Uchiha Madara. Conheço bem Uzumaki Senshi. Ele pode estar com pouco dinheiro, mas é extremamente estável, muito confiável. Na verdade, Tobi se sentiu ainda mais desconfortável depois disso. Sem dizer uma palavra, ele fervia de raiva por dentro. Droga, vocês são todos gananciosos. Se eu não eliminar essa bomba relógio Senshi, como vou conseguir colocar em prática o plano Olho da Lua? Embora Tobi tivesse iniciado a ascensão da Akatsuki nas sombras, era Nagato quem, em última análise, decidia as políticas. Tobi só podia influenciá-lo, não comandá-lo. Não havia dúvidas. Nagato era o verdadeiro líder. Somente Nagato controlava as finanças do grupo. Senshi havia se juntado e participado de missões continuamente apenas porque Nagato o contratara, e de fato, ele e Nagato compartilhavam o mesmo sangue. Tobi não precisava de imaginação para perceber que se algum dia entrasse em conflito com Nagato, Senshi, o imprevisível ficaria do lado de Nagato. Originalmente, Tobi planejava se livrar de Nagato e Konan perto da fase final de seu plano Olho da Lua. Nagato e Konan eram poderosos, mas careciam de astúcia. Tudo havia corrido bem até o súbito aparecimento de Uzumaki Senshi. Se Tobi quisesse prosseguir para a fase final do plano, primeiro teria que lidar com Senshi. Contudo, apenas alguns dias antes, Tobi havia percebido que Senshi era mais do que ele podia enfrentar. Senshi podia entrar e sair da dimensão de Kamui livremente, negando a Tobi sua melhor carta na manga. Tobi não ousava mais entrar, temendo que Senshi pudesse estar à espera. Desde aquele confronto, Tobi vinha ponderando como matar Senshi, concluindo que somente o poder de Nagato, especificamente o Rinnegan, poderia fazê-lo. Mas novamente as coisas não estavam indo a seu favor. Nagato, tipicamente fácil de manipular, recusou-se a ceder desta vez. Tobi ficou perplexo. Nagato, você já pensou nisso? Você pode contratar Senshi para trabalhar para a Akatsuki, mas qualquer outra pessoa também poderia contratá-lo e enviá-lo contra nós. Essa não era uma preocupação vã. Segundo informações do próprio Nagato, Senshi realmente poderia fazer isso se o preço fosse certo. Nagato considerou a possibilidade por um breve momento. Pouco depois respondeu. Mesmo que eu quisesse lutar com Senshi, talvez não conseguisse vencer. Ele falou com suavidade.
A principal área de atuação de Senshi era o mercado negro de Amegakure e o território ao redor, tudo sob a vigilância de Nagato. Outras pessoas poderiam não ter ideia do nível de Senshi, mas Nagato tinha uma visão perfeita. Mesmo que não tivesse testemunhado as missões de Senshi em primeira mão, a velocidade com que ele as concluía dizia muito a Nagato. Nagato não era tolo, ele havia calculado que mesmo 6 caminhos de pen juntos poderiam não prevalecer facilmente. Senshi não havia prejudicado a organização. Por que arranjar briga com ele por uma ameaça inexistente, especialmente considerando que, como um usuário de relâmpago de alto nível com velocidade insana e um teletransporte espaço-temporal, Senshi podia desaparecer por capricho. Irritá-lo só lhes renderia um inimigo formidável. Isso não fazia o menor sentido. Tobi não percebeu que, ao contrário dele, Nagato tinha seus próprios cálculos. A menos que fosse forçado, Nagato jamais escolheria lutar contra Senshi. Após refletir um pouco, Nagato revelou uma informação a Tobi. Até agora, ninguém viu Senshi usar todo o seu poder. Ninguém sabe exatamente quão forte ele é a 100%. Meu conselho, esqueça qualquer ideia de enfrentá-lo, ou você é que vai se dar mal. Ao ouvir isso, Tobi se irritou. Que absurdo! O Rinnegan é lendário. Como Senshi poderia se opor a ele? Nagato, você só está dando desculpas porque não quer enfrentá-lo. Nagato balançou a cabeça gravemente. Não são desculpas. Todos os dados que ele tinha sugeriam que se Madara quisesse investigar, ele poderia facilmente confirmá-los. Mas Tobi não tinha o entendimento adequado de Senshi. Caso contrário, não faria uma exigência tão ridícula. Após ouvir Tobi reclamar por um longo tempo, Nagato permaneceu imóvel como uma rocha, deixando Tobi cada vez mais ansioso. Se não o matarmos, pelo menos que o expulsemos da organização. Caso contrário, nosso plano fracassará. Ainda sem pressa, Nagato balançou a cabeça negativamente. A menos que ele faça algo que coloque a Akatsuki em perigo, não tomarei nenhuma atitude. Não posso ir atrás dele só porque você me mandou. Por fim, Tobi perdeu a paciência. Chega, Nagato. Você precisa mesmo fazer do seu jeito? Nagato também ficou irritado. Em tom frio, ele declarou. Uchiha Madara. Eu sou o líder. Eu decido como lidar com ele. Nagato, você vai se arrepender disso. Dito isso, Tobi saiu furioso, batendo a porta atrás de si. Dengue. Capítulo 61. Num canto da floresta de Konoha. Depois que Senshi voltou com Karin, eles vieram para cá. Este era o local onde Sasuke praticava o estilo relâmpago. Durante o período em que Senshi esteve em Konoha, Sasuke esteve aqui sob sua instrução, treinando a liberação de relâmpago. O talento de Sasuke para o estilo relâmpago não era nada ruim. Apesar de ser apenas uma criança, a técnica de liberação de relâmpago que Senshi lhe ensinou já mostrava uma evolução constante. Claro, também pode ser que o jutsu liberação de relâmpago, bola de trovão fosse muito simples, e por isso Sasuke o aprendeu rapidamente. Liberação de relâmpago, bola de trovão. Na floresta, Sasuke rapidamente formou selos, seus movimentos altamente praticados. Pá, 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 pá. Raios dourados crepitaram, pequenos arcos de eletricidade dourada cintilando no ar antes de gradualmente formarem 3 orbes de relâmpago. Em tão pouco tempo, Sasuke já havia levado o estilo relâmpago, bola de trovão a esse nível. Senshi reconheceu tanto sua diligência quanto seu talento. Bum, bum, bum. No instante seguinte, as 3 esferas douradas de relâmpago dispararam, estilhaçando os galhos de uma grande árvore próxima. Suspiro. Após usar aquele jutsu, Sasuke soltou um suspiro lentamente, olhando para os galhos próximos que ele havia derrubado. Não pôde deixar de se lembrar do dia no penhasco em que Senshi usou a liberação de relâmpago para destruir uma floresta inteira. Seu tutor particular, Uzumaki Senshi, era capaz de aniquilar uma vasta extensão de floresta com trovões. Enquanto isso, ele só conseguia usar a liberação de relâmpago para arrancar galhos de árvores. Sasuke estava frustrado. Ele não sabia quanto tempo levaria para alcançar o nível de Senshi. Não era suficiente, longe disso. Ele precisava de ainda mais trabalho duro e treinamento. Nesse momento, porém, Senshi colocou a mão na cabeça de Sasuke. Já que estavam na chamada Vila das Carícias na cabeça, um pequeno costume local não podia ser esquecido. Sasuke, você está progredindo bem. Ouvir os elogios de Senshi deixou Sasuke um pouco feliz. Mas aí Senshi bagunçou o cabelo dele de novo, fazendo um ninho de passarinho, estragando o humor dele instantaneamente. Por trás de Senshi, Karin viu o cabelo despenteado de Sasuke e riu com ar de triunfo. Ha. Mas ela obviamente estava comemorando cedo demais, porque naquele instante, Senshi estendeu a mão e acariciou sua cabecinha também. Enquanto acariciava a cabeça de Karin, Senshi disse: Karin, você também precisa se esforçar bastante, está bem? Karin imediatamente afastou a mão dele de sua cabeça em sinal de protesto. Ela havia dedicado um bom tempo a deixar o cabelo arrumado e liso, e não estava interessada em voltar a tê-lo como um ninho de passarinho. Sasuke, por hoje já chega de treino, disse Senshi. Vou levar vocês dois para comer no grelhado de bom gosto. Sasuke hesitou, mas mesmo assim assentiu em concordância. Desde que seu clã foi dizimado, ele vivia sozinho. Ele contratou Senshi para ser seu tutor pessoal e começou a treinar com ele. Agora, tendo aprendido sua primeira técnica de liberação de relâmpago com Senshi, ele descobriu que a presença de Senshi estava se sobrepondo a uma memória em sua mente. Houve um tempo em que essa pessoa também cuidava dele e orientava seu treinamento. Mas agora, aquele mesmo homem havia se tornado alguém que ele absolutamente precisava matar. Mas Sasuke não sabia que a tragédia do clã Uchiha era uma questão extremamente complexa.
perplexa. Embora Uchiha Itachi fosse de fato responsável pela queda do clã, de todas as pessoas que Itachi poderia ter decepcionado em sua vida, Sasuke não era realmente uma delas. Enquanto Sasuke estava perdido em pensamentos, Senshi já havia agarrado os dois jovens, Sasuke e Karin, um em cada mão e os arrastado até a porta da lanchonete grelhado de bom gosto. Depois de se acomodarem, pediram vários itens. Em pouco tempo, todos os tipos de pratos aromáticos e visualmente atraentes foram dispostos diante deles. Ao contemplar a mesa farta e apetitosa, os grandes olhos de Karin brilharam. Vou me dedicar a isso. Dito isso, ela começou a devorar a comida a uma velocidade impressionante. Ao observá-la, a boca de Sasuke se contraiu. Ela é tão pequena, será que ela consegue mesmo comer tudo isso? Senshi olhou para Sasuke, dando-lhe um leve sorriso. É melhor comermos também, senão ela vai acabar com tudo. Sasuke assentiu com a cabeça. Muito bem, então. Eu também vou começar. Comparado a Karin, o estilo de Sasuke ao comer era muito mais polido. Após terminarem o almoço, Senshi levou Sasuke e Karin até um pequeno rio na vila. A julgar pelo ambiente, parecia ser o lugar onde Naruto tentará pescar durante sua infância. Mas desta vez, Naruto não estava lá pescando. Como Naruto era o Jinchuriki da vila, um status muito especial sob vigilância da Anbu, Senshi por enquanto não planejava entrar em contato com ele até que concluísse suas tarefas. Sasuke era extremamente diligente. Após uma simples pausa, ele já estava planejando o restante do treino do dia. Senshi viu a expressão de Sasuke e ficou um tanto surpreso. Na verdade, ele os havia levado para a beira do rio para pescar. É claro que Karin poderia simplesmente pescar com arpão. Com seu Mangekyou Sharingan, ela poderia mirar com precisão, garantindo acertar todas as vezes. Senshi estava prestes a pegar varas de pesca no armazenamento do sistema quando, casualmente, espalhou seu mantra para escanear a vila. Imediatamente, ele notou alguém perto da pedra memorial em Konoha. Assim que Senshi percebeu quem era, um lampejo de alegria cruzou seus olhos. Kakashi finalmente havia retornado. Ao perceber que Kakashi estava de volta à vila, Senshi disse a Karin. Karin, você e Sasuke fiquem aqui para treinar um pouco. Eu tenho alguns assuntos para resolver. Em seguida, ele ativou seu salto espacial, tatuagem abrindo um portal vermelho escuro atrás dele. Senshi não apareceu bem ao lado de Kakashi, mas sim atrás de uma árvore, fora do campo de visão. Um buraco vermelho escuro e giratório surgiu, e no segundo seguinte, Senshi materializou-se atrás de um homem mascarado, Tobi, que também tinha vindo àquele lugar, presumivelmente pelo mesmo motivo, prestar homenagem na pedra memorial. É claro que Tobi não fazia ideia de que Senshi estava atrás dele. Ele sempre gostou de usar o Kamui para aparecer de surpresa atrás das pessoas, dando-lhes um susto. Agora, os papéis se inverteram. Diante da pedra memorial, Kakashi ficou parado, encarando nomes que tinham grande significado para ele. Cada vez que retornava de uma missão, ele se acostumava a visitar aquele lugar. Em suas missões, ele inevitavelmente acabaria com a vida de outros ninjas. Um dia, talvez sua própria vida fosse ceifada por algum outro ninja. Seu pai, Sakuma Taki, seu mentor, o quarto Hokage Minato Namikaze e sua esposa, Kushina Uzumaki, assim como seus melhores amigos, Obito Uchiha e Rin Nohara. Estão todos sepultados aqui. Kakashi permaneceu em silêncio diante da pedra memorial, sem perceber que não muito longe dali Tobi o observava. Tobi também não sabia que atrás dele, outra pessoa, Senshi, o observava silenciosamente. Quando Senshi havia escaneado a vila com a rede mental anteriormente, ele não apenas encontrou Kakashi, mas também avistou Tobi, aquele homem do Kamui Lágrimas Ocultas. Para Senshi, isso foi definitivamente um golpe de sorte. Na visão de Senshi, Tobi havia cometido inúmeras atrocidades após a morte de Rin, o que o deixou sem reputação. Por isso, Senshi achou melhor acabar com os crimes de Tobi. Mas Tobi ainda não tinha notado Senshi atrás dele. Senshi, feliz em retribuir o favor, disse: Ei, Tobi-kun, por que você está aqui? Tobi. Ouvir a voz de Senshi foi como um toque de finados para Tobi. Ele jamais imaginaria encontrar Senshi dentro de Konoha. Imediatamente, ele se assustou e quase perdeu o equilíbrio na árvore. Ao se virar, ele viu, com certeza, a pessoa que o assombrava, Uzumaki Senshi. Com suor frio na testa, Tobi gaguejou. Uzumaki Senshi, o que você está fazendo aqui? Ele ostentava uma expressão interna de puro horror. Senshi ignorou o choque de Tobi. Ele apenas lançou um olhar para Kakashi à distância e então perguntou a Tobi. Pensando em vingança, é? Tobi, por trás da máscara, ficou ainda mais cauteloso e exigiu. O que você está tentando fazer? E por que está aqui? Com um sorriso casual, Senshi respondeu. Estou aqui para te ajudar, é claro. Você não quer matar o Kakashi? Ele estava mesmo envolvido em algum plano para reaproveitar todos os recursos, tentando conseguir um emprego com várias funções. Talvez Tobi pudesse ser útil a ele em cima da hora. Um emprego, 2 pagamentos. Essa ideia era doce como mel. Se Tobi o contratasse para matar Kakashi, seria uma grande vitória. Depois, Senshi poderia praticar boas ações, limpando silenciosamente os pecados de Tobi. Perfeito. Mas Tobi parecia perplexo. Por que eu mataria o Kakashi? Enquanto isso, junto à pedra memorial, Kakashi encerrou seu momento de luto e deixou o local. Vendo isso, Tobi não estava com vontade de conversar com Senshi. Ele pulou da árvore para ir embora. Mas Senshi o bloqueou. Os olhos de Tobi brilharam perigosamente por baixo da máscara. Ao ouvir a pergunta de Tobi, Senshi ergueu as sobrancelhas. Você está deixando o Kakashi ir embora assim? Foi ele quem feriu a Rin pessoalmente, não foi? Isso não te dá vontade de se vingar? As palavras de Senshi chocaram Tobi, porque poucas pessoas sabiam desse detalhe, o que significava que a inteligência de Senshi era extraordinária. Por dentro, Tobi sentiu um arrepio. Na superfície, ele mantinha uma fachada fria. Você acha que algo assim pode me afetar? O que exatamente você está tentando fazer? Diante do interrogatório de Tobi, Senshi assumiu uma expressão inocente.
estou tentando te ajudar. Basta uma palavra sua e eu cuido do Kakashi para você imediatamente, e só vou te cobrar um preço amigável. Que tal? Ao ouvir isso, Tobi ficou ainda mais certo de que a informação de Nagato estava correta. Senshi era o tipo de pessoa que faria qualquer coisa por uma missão ou por dinheiro. Outros ninjas podem trair sua aldeia por algum motivo. Senshi pode simplesmente fazer isso porque alguém o pagou. O olhar ansioso de Senshi, na esperança de que Tobi o contratasse, fez com que Tobi exclamasse um seco Kamui, enquanto se teletransportava para longe, sem nenhuma intenção de ficar por perto. Enquanto Tobi fugia, Senshi deu de ombros impotente. Ele poderia ir atrás dele se realmente quisesse, talvez esperar por Tobi na dimensão Kamui. Mas a questão mais urgente era que Kakashi estava de volta e Senshi precisava daquele Sharingan. Então ele procurou novamente a localização de Kakashi, invocou o salto espaço-temporal baseado no karma e foi encontrá-lo num canto da floresta de Konoha. Deixando a pedra memorial para trás, Kakashi caminhou melancolicamente, com os ombros caídos, a cabeça baixa e um olho escondido sob a máscara. De repente ele pressentiu algo e ergueu o olhar. Não muito longe dele surgiu um vórtice espacial vermelho escuro. Num piscar de olhos, uma figura emergiu. Era Senshi. Com interesse, Senshi estudou o ataque Kakashi, o gênio ninja de Konoha. O mundo ninja tinha muitos ninjas, mas os verdadeiros gênios eram poucos. Ataque Kakashi era bastante especial. Independentemente de quem fosse seu adversário, ele parecia capaz de aguentar alguns rounds, embora a possibilidade de vencer fosse outra questão. Senshi estava um pouco curioso. Se Kakashi lutasse com ele, poderia ser uma luta equilibrada? Enquanto Senshi o avaliava, Kakashi, cauteloso, o estudava. Em tom sério, Kakashi falou. Por volta dos 20 anos, cabelo ruivo, vestindo um manto preto com nuvens vermelhas. Você consegue criar aquele buraco de minhoca vermelho escuro sempre que usa seu ninjutsu espaço-temporal. Então você é Uzumaki Senshi, que recentemente ganhou fama nos mercados negros de Amegakuri e Kusagakuri? Senshi ficou surpreso. Ah, é? Você consegue descobrir tudo isso? Parecia que Kakashi tinha um talento especial para informações. De fato, pensou Senshi, o famoso e renomado ninja copiador devia ter alguma habilidade real. Ele também era discípulo de Jiraiya, um dos 3 Sannin da inteligência. Após revelar a identidade de Senshi, Kakashi prosseguiu, com semblante sombrio. Se você está bloqueando o meu caminho aqui, então eu sou seu alvo? Diante do raciocínio calmo de Kakashi, Senshi ficou um pouco surpreso. Você também chegou a essa conclusão? Entre Tobi e Kakashi, a diferença de análise foi gritante. Tobi viu Senshi aparecer atrás dele e exigiu o que queria. Kakashi viu Senshi aparecer e deduziu que devia ser o alvo da missão de Senshi. Kakashi deu uma breve explicação. Você é Uzumaki Senshi, conhecido como o terrorista da missão, o ceifador do mercado negro. Você está sempre em uma missão ou a caminho de uma. Se você apareceu aqui, não é difícil imaginar que eu seja o seu objetivo. Senshi disse de fato externamente, mas em seu íntimo, achou aquilo engraçado. Não é à toa que te chamam de criança prodígio, Chunin aos 6, Jounin aos 13. Essa calma e compostura são realmente impressionantes. Enquanto Senshi falava, Kakashi permaneceu em silêncio, em estado de alerta máximo. Mas Senshi não tinha vindo ali apenas para bater papo, ele foi direto ao ponto. Estou aqui para cuidar do seu Sharingan. Se você não quer sentir dor desnecessária, faça você mesmo. Kakashi ficou surpreso. Ele nunca imaginou que o motivo pelo qual Senshi o perseguia fosse puramente por causa do Sharingan. Por outro lado, Senshi não foi o primeiro a cobiçá-lo. Há muito tempo, Danzou da Raiz também havia demonstrado interesse naquele olho. Sabendo o motivo de Senshi, Kakashi levantou sua bandana. Ele não planejava entregar o Sharingan. Sua intenção era lutar contra Senshi, usando toda a sua força. Afinal, com um oponente como Senshi, baixar a guarda por um momento resultaria na perda do Sharingan, ou possivelmente na perda da vida. Revelando o Sharingan, Kakashi encarou Senshi com voz grave. Pelo que pude apurar, sua especialidade é a liberação de relâmpago. Por coincidência, a liberação de relâmpago também é uma das minhas áreas de maior habilidade. É raro encontrar um usuário tão forte de liberação de relâmpago, está aí a minha chance de me testar. Ao ouvir isso, Senshi não conseguiu conter uma expressão estranha. Teste sua liberação de relâmpago. Contra mim, nem mesmo o Raikage sucessor poderá estar à altura. Se a nota máxima para a habilidade com relâmpagos fosse 10, a de Senshi era pelo menos 20. Não importa o quão talentoso Kakashi fosse, enfrentar o deus do relâmpago ainda não lhe dava nenhuma vantagem. Mas, do ponto de vista de Kakashi, esse era exatamente o plano. Chidori. Contra Senshi, Kakashi deu tudo de si. Ele começou usando seu golpe de liberação de relâmpago mais poderoso, Chidori. Z. Arcos penetrantes de energia azul elétrica dançavam ao redor da mão direita de Kakashi. O chakra do modo relâmpago violento foi canalizado para ele com toda a velocidade que ele conseguiu reunir. Kakashi acreditava que poderia ter apenas uma chance em uma luta contra Senshi, então deu tudo de si desde o início. Senshi percebeu a atitude de Kakashi e achou um tanto engraçada. Atacar-me com liberação de relâmpago. Ele está falando sério? Ao confrontar o ataque de Kakashi, Senshi simplesmente usou o poder de sua Akuma no Mi do tipo raio. Ele tornou seu corpo intangível, por assim dizer, elementalizando-se. Bum! Um único golpe do Chidori atravessou o coração de Senshi, mas naquele instante, o rosto de Kakashi se contraiu repentinamente. A situação parecia bizarra. Senshi não se esquivou nem bloqueou, deixou Kakashi apunhalá-lo. E como previsto, o Chidori de Kakashi atingiu o local onde deveria estar o coração de Senshi. No entanto, sua sensação era estranha, ele não havia perfurado carne de verdade. Além disso, ter o coração atravessado não prejudicou Senshi em nada. Ele continuou lá, sorrindo, sem nenhum sinal de ferimento. Senshi balançou a cabeça, lembrando-se de algo interessante.
Na Quarta Guerra Ninja, o segundo Mizukage havia submetido as forças aliadas Shinobi a um treinamento intensivo. Talvez Senshi também pudesse dar a Kakashi um pouco de treinamento intensivo. Kakashi, isso não vai funcionar. Assim que terminou de falar, ele casualmente chutou Kakashi, fazendo voar para trás. Kakashi girou no ar, dando uma cambalhota, e conseguiu se estabilizar. Olhando para Senshi, constatou que as roupas e o corpo do homem estavam completamente intactos. Kakashi não conseguia entender. Possivelmente Senshi possuía um jutsu semelhante à hidratação do clã Ozuki. Ele nunca tinha ouvido falar de uma técnica que permitisse a transformação tanto do corpo quanto das roupas. Mas não havia tempo para pensar nisso. Se a habilidade intangível de Senshi fosse realmente imparável, a situação seria terrível. A expressão de Kakashi tornou-se grave. Ele percebeu que poderia estar enfrentando o inimigo mais forte de toda a sua carreira. Senshi deu um bocejo entediado, dirigindo-se a Kakashi num tom que soava meio repreensivo, meio piedoso. Sendo o gênio número 1 de Konoha, seu estilo relâmpago está apenas nesse nível? Ou você se acomodou com toda aquela conversa de ser o primeiro copiador de Konoha, e o ninja copiador Kakashi? O talento de Kakashi era inegável. Mesmo em uma grande vila como Konoha, poucos conseguiam rivalizar com ele. Mas, devido ao peso do seu Sharingan, além de dominar tantos jutsus, ele pode ter negligenciado o aprimoramento de sua própria especialidade. Particularmente na era anterior à liderança do time 7. Kakashi, indiferente às zombarias de Senshi, continuou observando atentamente com o Sharingan. Após um instante, ele lançou outro ataque. Chidori. Apesar de Senshi ser forte, Kakashi acreditava que ele tinha uma pequena chance. Ele atacou novamente, querendo verificar se o jutsu de intangibilidade era realmente invencível. Confiando na visão dinâmica do Sharingan, ele lançou-se a uma velocidade maior do que antes, correndo para a frente de Senshi. E então, no momento em que Kakashi brandiu o Chidori pela segunda vez, ele ficou estupefato. Senshi nem sequer usou ninjutsu espaço-temporal. Ele simplesmente se moveu a uma velocidade inimaginável, desaparecendo bem diante dos olhos de Kakashi. As pupilas de Kakashi se contraíram bruscamente enquanto ele entrava em pânico por dentro. Como isso é possível? Que velocidade é essa? Ele sabia muito bem que um especialista em liberação de relâmpago poderia ser assustadoramente rápido, mas a velocidade de Senshi era irracional. O Sharingan de Kakashi sequer conseguia acompanhá-lo. Na primeira vez, Senshi ficou parado enquanto Kakashi era atingido. O golpe não causou nenhum dano. Na segunda vez, Kakashi atacou mais rápido, mas Senshi desapareceu diante de seus olhos. Isto é mal. No instante em que a compreensão passou pela mente de Kakashi, já era tarde demais. Capítulo 62. Parafuso de cotovelo. No momento em que ele percebeu que algo estava errado, já era tarde demais. A voz de Senshi veio de repente de trás dele. Quando Kakashi se virou rapidamente, foi atingido no abdômen um golpe terrível de imensa força que o lançou para o ar. Ainda no ar, Kakashi não teve tempo de se reorientar antes que Senshi o alcançasse novamente. Em meio a trovões estrondosos e relâmpagos, os dois caíram com força no chão. Bum! No instante em que aterrissaram, a pedra e a terra ao redor deles se estilhaçaram instantaneamente. Rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalharam descontroladamente em todas as direções, e uma densa poeira se levantou com o vento. Quando a poeira baixou, Senshi estava lá, sem o menor ferimento, nem sequer com os cabelos desarrumados. Kakashi, por outro lado, havia sofrido danos graves. Se Senshi tivesse a intenção de matá-lo, Kakashi já estaria morto. De fato, isso provou que o ninja genial ainda não era páreo para alguém que se esforçava tanto. Senshi conseguiu subjugar Kakashi com facilidade, tudo graças ao seu suor e esforço. Em seguida, não se deve esquecer o costume local após chegar à Vila da Carícia na cabeça, tendo derrotado os Jounin de elite da Vila da Carícia na cabeça. Era natural que se realizasse esse ritual. Depois de dar uns tapinhas na cabeça de Kakashi, Senshi, suspirando um pouco com um ar de especialista solitário, disse: seria uma pena matar um gênio do seu calibre. Consegui o que tenho hoje unicamente através de muito trabalho, por isso decidi dar-lhe tempo suficiente para treinar e crescer. Assim que atingir o nível suficiente, venha desafiar-me novamente, prove que o gênio pode prevalecer sobre o esforço. Felizmente, Karen não estava lá. Caso contrário, ela ficaria deslumbrada pela aura brilhante do suor e do orgulho de quem trabalha duro de Senshi. Eu já te dei uma chance agora mesmo. Já que você não quis remover o Sharingan por conta própria, terei que fazer isso por você. Com isso, Senshi atacou um chute certeiro no peito de Kakashi, seguido por uma agarrada relâmpago. Antes que Kakashi pudesse entender o que estava acontecendo, seu Sharingan já estava na mão de Senshi. No instante em que aquela dor aguda surgiu, Senshi havia colocado o Sharingan de Kakashi em um pequeno recipiente. Kakashi apertou a ferida aberta ao redor de sua órbita ocular vazia, com a mente repleta de tristeza e desespero. Aquele Sharingan era um Kekkei Genkai extremamente precioso de Konoha e, além disso, uma lembrança de óbito. Mas não havia nada que pudesse ser feito. O Uzumaki Senshi era muito forte. Se ele realmente quisesse, Senshi poderia matar Kakashi instantaneamente. Sob o olhar desesperado e ressentido de Kakashi, o impensável aconteceu. Senshi pegou mais um frasco de vidro e o jogou casualmente no chão na frente de Kakashi. Não sou nenhum demônio. Considere isto em troca, aceite. 2 pelo preço de 1. Você acaba saindo ganhando. Dentro do frasco de vidro transparente havia um par de Sharingan carmesins de 3 Tomoe. Por um instante, Kakashi ficou parado, estupefato. Uma onda de choque indescritível inundou seu coração. O que diabos estava acontecendo? Senshi havia confiscado seu único Sharingan, mas em troca lhe ofereceu um par? Kakashi estava completamente perplexo, franzindo a testa enquanto encarava aqueles dois olhos com a mente repleta de perguntas. Aquele Sharingan original foi um legado de óbito. Será que existe algum segredo oculto por trás disso tudo?
Ou teria algo a ver com Obito? Mas como isso seria possível? Obito já estava. Em meio a uma confusão de pensamentos, sua desordem só aumentou. Nesse momento, Senshi usou seu ninjutsu espaço-temporal e desapareceu. Kakashi olhou para o local onde Senshi havia sumido, com o coração tomado por choque e emoções conflitantes. Ele simplesmente não conseguia entender por que Senshi fez aquilo, nem descobrir como Senshi pôde lhe entregar tão facilmente um par de Sharingan, um dos Kekkei Genkai mais valiosos do mundo ninja, como se estivesse distribuindo doces. Vale ressaltar que não faz muito tempo, em sua busca para capturar o Byakugan de Konoha, Komogakure quebrou a cabeça e mesmo assim falhou. O Byakugan de Hinata Hyuga continuava a salvo. Esse mesmo incidente custou a vida de Hyuga Izashi. No entanto, Senshi simplesmente lhe havia deixado 2 Sharingan de 3 Tomoe sem qualquer cerimônia. Kakashi não percebeu que se Senshi tivesse pontos de emprego suficientes, ele poderia possuir um Sharingan ainda maior do que o de Danzou. Senshi não fazia ideia do que Kakashi poderia estar pensando. A essa altura, ele já tinha ido procurar Obito. Enquanto isso, Obito continuava a percorrer seu trajeto em alta velocidade, usando continuamente a técnica de cintilação corporal. No fundo, ele estava grato. Ufa, ainda bem que corri rápido. Ele se sentiu bastante satisfeito com a forma como havia lidado com as coisas momentos antes. Antes que pudesse saborear essa sensação, um portal vermelho escuro, semelhante a um vórtice, surgiu rapidamente não muito longe dali. Ao avistar aquela espiral sinistra, de cor carmesim e preta, o coração de Obito deu um salto. Por baixo da máscara, sua expressão demonstrava profunda cautela. Mesmo assim, ele forçou um tom de irritação. Uzumaki Senshi, qual é a sua agora? Senshi esboçou um sorriso travesso enquanto olhava para Obito. Estou aqui para lhe fazer um favor. A realidade é cruel demais, então pensei em te enviar para aquele mundo maravilhoso onde Rin ainda está viva, ponto. Suas palavras estavam repletas de intenções assassinas não disfarçadas. Obito, por trás da máscara, imediatamente expressou horror. Nagato, você me traiu. Embora Senshi nunca tivesse sido amigável, ele nunca demonstrara diretamente a intenção de matar. Agora, ele estava abertamente querendo a vida de Obito, e na mente de Obito, a única explicação era que Nagato havia vazado os detalhes da conversa deles. Sem pensar 2 vezes, Obito tentou entrar em seu estado de intangibilidade e fugir. Mas Senshi não tinha a menor vontade de continuar com aquele jogo de gato e rato. Com um braço erguido, Senshi liberou uma coluna de relâmpagos aterradora que engoliu Obito instantaneamente. Estrondo. Aquela enorme corrente elétrica congelou Obito no lugar. Quando o clarão do relâmpago se dissipou, os olhos de Obito se arregalaram e ele desabou como um boneco de madeira. Bacana. Baki. Graças ao domínio preciso de Senshi sobre o chakra relâmpago, o ataque incapacitou completamente Obito, mas não causou ferimentos graves. Se Obito havia passado a vida de pé, era incerto, mas naquele momento, ele definitivamente estava estendido no chão. Abaixando-se, Senshi agarrou Obito pela gola, colocou-o sobre o ombro e cantarolou uma melodia enquanto ia entregar seu pacote. 1 bilhão de ryu, 1 bilhão de ryu, uma vida inteira de gastos não acaba. Embora a comissão de Orochimaru desta vez fosse de 100 milhões de ryu, Senshi raciocinou que no fim das contas todo o dinheiro seria dele. Na base de pesquisa de Orochimaru, perto de Amegakure, Orochimaru estava ocupado com experimentos. Como o homem que sozinho impulsionou o avanço da tecnologia no mundo ninja, Orochimaru sempre se mostrou disposto a dedicar tempo às suas pesquisas. Alguns brincavam que se Orochimaru morresse, a ciência e a tecnologia do mundo ninja sofreriam um retrocesso de 200 anos. Na opinião de Senshi, essa estimativa estava, na verdade, subestimada. Dessa vez, Senshi viera para lhe apresentar um novo receptáculo ideal, alguém com Kamui duplo. Se Orochimaru combinasse isso com seu próprio conhecimento, quem saberia que novos horrores, ou benefícios, poderiam assolar o mundo ninja? Assim que Orochimaru concluísse sua transmigração, Senshi poderia parar de lhe dar missões de coleta de recursos. Orochimaru causaria problemas, Senshi assumiria a tarefa de subjugá-lo, e dessa forma, continuaria a acumular missões. Plop! Um baque surdo soou quando Senshi jogou Obito, mole como um boneco de pano, no chão perto de Orochimaru. Ao mesmo tempo, de dentro de sua capa, Senshi tirou um frasco de vidro e o colocou na bancada de trabalho de Orochimaru. Então ele estendeu a mão com uma facilidade comprovada. Missão cumprida. Pague. Orochimaru contemplou a visão de Obito, quase morto no chão, e o frasco de vidro contendo um Sharingan em sua bancada. Um sorriso gélido de deleite surgiu em seu rosto pálido. Já terminou? Acabou para você. Eu nem sequer organizei tudo, e você já o trouxe aqui. Senshi deu de ombros com indiferença. Seu lado da história é problema seu. No que me diz respeito, a missão está cumprida. Efetue o pagamento. Sem querer perder tempo com Orochimaru, assim que entregasse a missão, ele acumularia 1 tonelada de pontos de emprego, e em seguida, faria uma grande série de sorteios. Orochimaru, com o jarro na mão, lançou um olhar ganancioso para Obito que jazia no chão. Com um tom sinistro disse, relaxe. Mesmo que eu tentasse dar um calote em alguém, eu não ousaria dar um calote em você. Ao terminar de falar, Orochimaru foi buscar um baú contendo uma série de cheques, cada um resgatável na casa de câmbio por um total de 100 milhões de ryu, entregando-o a Senshi. Senshi recebeu o baú e naquele instante, o alerta de missão cumprida do sistema soou em sua mente. Cliente, Orochimaru. O objetivo da missão, entregar o Shiha Obito juntamente com seu outro Sharingan, a base de Orochimaru. Recompensa, 100 milhões de ryu. Classificação da missão, S. Bônus, 100 mil pontos de emprego. Ao ouvir isso, Senshi bateu palmas alegremente.
100.000 pontos, mais uma enorme bolada. Ao olhar para Orochimaru, ele teve a sensação de estar vendo uma ovelha gorda. Embora Tsunade também fosse considerada uma ovelha gorda, cobrar suas dívidas de jogo não era tarefa fácil. Enquanto isso, Orochimaru era muito mais fácil de manipular. Uma ovelha gigante falsa, Tsunade Imi. Uma ovelha gigante de verdade, Orochimaru. Outro verdadeiro otário, Danzou. Alegremente, Senshi disse a Orochimaru. É um prazer fazer negócios, é um prazer fazer negócios. Com um olhar bastante ansioso, ele apertou a mão de Orochimaru. E aí, mano, qual é o próximo passo? Os olhos de Orochimaru se estreitaram. Assim que eu concluir minha transferência, terei muitos assuntos a tratar, meio verdade, meio mentira. Ele queria ver se, depois de obter um receptáculo Uchiha perfeito, conseguiria de alguma forma colocar as mãos em Senshi também. O clã Uchiha já fora sua ideia de hospedeiro perfeito, mas isso foi antes. Agora, o hospedeiro perfeito que ele cobiçava poderia ser Senshi, o Uzumaki. Se conseguisse tomar o corpo de Senshi, teria a rédea solta no mundo ninja, podendo pesquisar o que bem entendesse. Ao ouvir as palavras de Orochimaru, Senshi sentiu um leve arrependimento. Quem sabia quanto tempo Orochimaru precisaria para se preparar para sua reencarnação de cadáver vivo? Se Orochimaru pudesse lhe designar outra missão imediatamente, seria ótimo, mas não importava. Não se podia ficar explorando a mesma pessoa para sempre. Então Senshi levantou o polegar. Aguardarei suas boas notícias. Dito isso, ele partiu. Orochimaru prontamente pegou o frasco contendo o Sharingan e em seguida cuidadosamente ergueu o óbito, dirigindo-se às profundezas de seu laboratório. Ele talvez não tivesse conseguido o melhor receptáculo de uma só vez, mas depois de ver a demonstração de Uchiha Itachi, estava mais certo do que nunca de que um corpo Uchiha era o recipiente ideal, e agora ele tinha um Uchiha perfeito. A excitação fervilhava em seu coração. Assim que concluísse com sucesso a transferência, sua força aumentaria exponencialmente e muitos de seus planos há muito arquivados seriam colocados em prática. No escritório do Hokage, na torre do Hokage em Konoha, Hiruzen Sarutobi acabará de terminar sua última pilha de documentos. Ele organizou os papéis, se espreguiçou e planejou ir ver como Naruto estava. Mas naquele instante, toque, toque, toque. Alguém bateu na porta com urgência. Entrem, respondeu Hiruzen imediatamente sem querer fazê-los esperar. O que aconteceu? O agente Anbu à sua frente, pertencente às suas próprias forças, falou num tom um tanto nervoso. Lord Hokage, o tesouro foi roubado. Sarutobi ficou estupefato. Os fundos da vila eram guardados ali, um depósito com o pagamento das missões, dividido entre os ninjas após um determinado número de tarefas. Ele se levantou de um salto. Quando isso aconteceu? E quanto foi levado? Em breve, Hiruzen descobriria que não se tratava de quanto dinheiro, mas sim de quantos bilhões de ryu haviam desaparecido. Após o inventário, constatou-se que um total de 1 bilhão de ryu foram retirados do tesouro. O coração de Hiruzen afundou. 1 bilhão de ryu roubados? Mesmo que a economia de Konoha fosse relativamente forte, essa era uma quantia astronômica para a vila. Eles precisavam descobrir quem era o responsável. Hiruzen correu para o tesouro, onde a Anbu já havia começado uma investigação minuciosa e uma verificação cruzada de informações. Ao chegar, Hiruzen perguntou aos Anbu mascarados ao seu redor. Alguma novidade? Um líder de um esquadrão da Anbu se apresentou para fazer o seguinte relato. O próprio tesouro e a área ao redor não apresentam sinais de arrombamento ou danos. Portanto, suspeitamos que alguém entrou normalmente e retirou 1 bilhão de ryu por conta própria. A linguagem do líder do esquadrão foi diplomática. Ele disse que alguém havia entrado normalmente. Mas apenas algumas pessoas em toda a vila tinham a chave do tesouro ou a autoridade para entrar e sair normalmente. Mesmo que o líder da Anbu não tivesse dito explicitamente, o terceiro Hokage conseguiu deduzir. O rosto envelhecido de Hiruzen escureceu de raiva. Então, afinal, foi um trabalho interno. Balançando a cabeça, ele concluiu. Não consigo acreditar que algum ninja da vila faria uma coisa dessas. Isso precisa ser tratado com discrição, manter em segredo sem vazamentos. Ninguém deve falar sobre isso. Como Hokage, ele tinha muito a considerar. Se descobrissem que um ninja de alto escalão de Konoha, ou mesmo a alta administração, havia desviado dinheiro, isso desencadearia uma grande crise de confiança. Após examinar cuidadosamente o tesouro por dentro e por fora, Sarutobi chegou à mesma conclusão que o Anbu. Muito provavelmente foi um crime interno. Se isso fosse verdade, ele já tinha um suspeito em mente. Em toda Konoha, quem era mais audacioso, inescrupuloso e astuto do que Danzou? Danzou havia feito poucas boas ações em sua vida, e muitas delas questionáveis. Dessa vez, ele nem precisaria assumir a culpa por algo que não fez, porque, na verdade, foi obra de Danzou. Ele havia fugido com 1 bilhão de ryu do tesouro. Ao retornar ao seu escritório, Sarutobi ostentava uma expressão severa e gélida ao declarar. Diga a Shimura Danzou, Mitokado Mura e o Tatani Koharu que venham aqui imediatamente. Informe-os de que algo aconteceu na vila e que precisamos discutir o assunto juntos. Acenando com a cabeça, o Anbu saiu para convocar os 3 conselheiros seniores de Konoha. Em outra parte das florestas de Konoha, um portal vermelho escuro e giratório se materializou. É missão de emprego a longo prazo aceita. Cliente, Shimura Danzou. E objetivo, fornecer serviços de consultor de segurança por tempo indeterminado, garantindo que Danzou não seja morto por outros. Recompensa, 100 milhões de ryu por ano. A classificação, S. Bônus de missão, mais um super saque, mais 100.000 pontos de emprego, 2 comemorações ao mesmo tempo. Claramente, o clone de madeira com Danzou já havia coletado dinheiro. Senshi estava de bom humor. Ele havia conseguido 200.000 pontos no total. Hora de sortear à vontade. Mais 100 milhões de ryu, ele nunca conseguiria gastar tudo. Na verdade, as finanças de Senshi já tinham atingido um nível ridículo. Agora estavam ainda mais sem fundo. Aqueles 200.000 pontos de emprego renderiam sabe-se lá quantos itens bons.
De fato, seu sistema de armazenamento já continha alguns tesouros. Nesse ritmo, um dia ele seria capaz de formar um exército ninja inteiro com eles e navegar pelas estrelas. Ou ele poderia simplesmente esperar até que os Otsutsuki chegassem para causar tumulto. Quanto mais caos no mundo ninja, mais missões disponíveis. Quanto mais missões, mais pontos. Quanto mais pontos, melhores seriam seus sorteios e mais forte ele se tornaria. Tudo parecia ótimo. Seu futuro era ilimitado. Senshi decidiu que mais tarde naquela noite levaria Karin e Sasuke para um jantar elegante em comemoração. Usando a técnica espaço-temporal da tatuagem, Senshi reapareceu na área da floresta, apenas para encontrar algo errado. Para onde havia ido seu assistente baixinho grande? Nem Sasuke nem Karin estavam à vista. Não muito longe dali, Sasuke estava imobilizado por Itachi, enquanto Karin ativara seu Susanoo inicial, envolvendo-se em um enorme esqueleto rosa. O rostinho de Karin estava tenso e severo, encarando o intruso que aparecerá. Ao ver aquilo de longe, Senshi sentiu um leve divertimento. Eis aqui, a cena icônica chegou. Mas primeiro, Senshi abordou Karin em vez de ficar assistindo ao icônico drama dos irmãos. Karin, Itachi te deu algum trabalho? Ao vê-lo aparecer, Karin relaxou imediatamente ao sentir aquele chakra familiar. Seu coração se aqueceu ainda mais quando ouviu perguntar se o intruso a havia ferido. Ela balançou a cabeça rapidamente em sinal de negação. Senshi, aquele cara não me fez nada. Ao ouvir isso, Senshi cruzou os braços e se virou para observar o drama que se desenrolava não muito longe dali. Uchiha Itachi, ostentando seu Mangekyou, permaneceu distante com os olhos frios pisando em Sasuke. Irmãozinho tolo. Se você quer me matar, então me odeie e me deteste. E sobreviva na desgraça, corra, agarre-se à vida. Então, algum dia, quando você tiver olhos como os meus, venha e me encare novamente. Ao ouvir aquelas palavras, Sasuke cerrou os dentes com tanta força que parecia que iriam se quebrar, seus olhos cheios de fúria. Ele tentou desesperadamente se levantar e lutar, mas naquele momento, a distância entre ele e Itachi era muito grande. Não havia nada que ele pudesse fazer. Quanto a Itachi, seus próprios sentimentos eram complexos. Ele correu para Konoha ao saber que o extremamente perigoso Uzumaki Senshi estava na vila, temendo pela segurança de Sasuke. Ao chegar, rapidamente reuniu informações. Aparentemente Senshi não havia ferido Sasuke, na verdade, Senshi agora atuava como tutor pessoal de Sasuke. Sob a orientação de Senshi, Sasuke havia adquirido um domínio razoável do ninjutsu de relâmpago para sua idade, mas isso não era suficiente. Sasuke ainda precisava de um ódio e aversão ainda maiores por ele. Somente uma pressão tão intensa forçaria Sasuke a se superar, reunindo forças para matar Itachi. O progresso atual de Sasuke era aceitável aos olhos de Itachi. Mas depois de ver que Karin, uma não Uchiha, não só havia despertado o Mangekyou como também estava usando Susanoo, Itachi sentiu que talvez tivesse sido muito leniente ao bater em seu irmão mais novo. Afinal, aquela garota tinha mais ou menos a idade de Sasuke, e se ela conseguia, teoricamente Sasuke também conseguiria. Além disso, a presença de Karin confirmava que Senshi havia feito uma pesquisa extensa sobre o Sharingan. Enquanto Itachi repreendia seu irmão, Senshi perguntou a Karin como eles tinham chegado àquela situação. Karin, ainda um pouco abalada, explicou. Há pouco tempo, essa pessoa apareceu de repente no lugar onde Sasuke e eu estávamos treinando. No momento em que Sasuke a viu, foi como se ele tivesse enlouquecido. Ele avançou direto para cima do cara, tentando lutar com ele. Eu fiquei preocupado que o cara pudesse matar Sasuke, então a segui por trás até aqui. Assim que ela terminou, Senshi basicamente entendeu. Ele não ia deixar Itachi continuar a maltratar Sasuke. O desenvolvimento de Sasuke estava bom no ritmo atual, e além disso, Sasuke era um empregador e aluno de Senshi. Como professor, Senshi não podia simplesmente ficar parado assistindo Itachi espancar seu pupilo. Senshi caminhou em direção a Itachi e Sasuke. Primeiro, dirigiu-se a Itachi. Ishini-san já chega. Se você continuar a pressionar meu cliente, terei que falar sério com você. Então, mudando de expressão num instante, ele deu a Sasuke um sorriso amigável. Sasuke, já que somos professor e aluno, que tal eu te dar um desconto de amigos e família para levá-lo para jantar por você? Combinado? Ao ouvir isso, Uchiha Itachi permaneceu inexpressivo por fora, mas sentiu uma profunda estranheza por dentro. Ele já sabia que Senshi tinha grande poder, mas será que a personalidade daquele homem era realmente adequada para ensinar seu irmão mais novo? Uma imagem bizarra passou pela sua mente. Um dia no futuro, Sasuke se aproxima sorrateiramente, esfregando as mãos com um sorriso travesso no rosto. Oni-san, tem alguma dica de emprego para mim? Vamos lá, somos irmãos, eu te dou desconto de família. Itachi estremeceu levemente, sentindo arrepios por todo o corpo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 63. Sasuke ergueu a cabeça com dificuldade, esforçando-se para pronunciar cada palavra. Eu definitivamente vou matá-lo, com minhas próprias mãos. Na verdade, mesmo que Senshi não tivesse falado, Itachi sentiu que o que ele fez com Sasuke desta vez já era mais do que suficiente. Num futuro próximo, seu irmãozinho tolo certamente teria a motivação necessária para treinar desesperadamente. Então Itachi retirou a perna, ignorando completamente Sasuke. Sasuke, do começo ao fim, lançou olhares fulminantes para Itachi. Se não fossem os ferimentos graves que limitavam seus movimentos, ele teria se levantado novamente para lutar contra Itachi com todas as suas forças. Ao ver que Sasuke havia sido libertado, Karin correu apressadamente até lá. Ao perceber seus ferimentos graves, ela se preparou para usar a técnica de cura. Mas aí Karin se sentiu um pouco sem jeito. No passado, sempre que Senshi lhe pedia para praticar ninjutsu médico, ela acabava estudando culinária. Assim como hoje, enquanto Sasuke treinava diligentemente, Karin foi até o pequeno rio e começou a pescar. Ah, droga!
Sasuke está realmente magoado, e ele é um cliente tão importante para Senshi. Senshi, o que fazemos? Karin olhou rapidamente para Senshi em busca de instruções, pensando que se ele dissesse isso, ela poderia deixar Sasuke mordê-la para curá-la. Inesperadamente, Senshi pareceu bastante despreocupado, acenando com a mão e comentando: "Não se preocupe com isso, Ishini-san. É assim que esses irmãos se cumprimentam, uma saudação amigável entre irmãos. Você vai ver. Um dia, quando Sasuke ficar forte, ele vai dar uma surra em Itachi, quase o matando." Enquanto isso, Uchiha Itachi lançou um olhar cauteloso para Senshi. "Uzumaki Senshi, qual o seu propósito em vir para Konoha?" Com o surgimento de uma pessoa tão perigosa na vila, Itachi se preocupou com a segurança de Sasuke, mas também com a própria Konoha. Com base no que aprendeu com Kizami, Senshi poderia esmagar e subjugar a besta com cauda de Kirigakuri sozinho. Caso Senshi cause destruição em Konoha, ninguém será capaz de impedi-lo. Ao ouvir a pergunta de Itachi, Senshi colocou Karin no chão casualmente e, meio entediado, estalou os dedos. "E o que isso tem a ver com você?" Ele não se importava com as preocupações de Itachi. Como mercenário profissional, Senshi ostentava um sorriso perfeitamente amigável para seus clientes pagantes, mas para alguém como Itachi, que não tinha dinheiro para oferecer, não havia necessidade de cortesia. Ele certamente não esperava nenhum pedido bem remunerado de Itachi. As palavras de Senshi fizeram Itachi, geralmente inexpressivo, franzir um pouco a testa. Ele simplesmente não sabia qual era a intenção de Senshi ao vir para Konoha. Tudo o que se sabia era que Senshi havia chegado, se tornado o tutor de Sasuke e também percorrido o mercado negro do País do Fogo. Além disso, Itachi não sabia o que Senshi havia feito. Ele havia notado uma área da floresta destruída por uma técnica de relâmpago, provavelmente obra de Senshi. Ao pensar nisso, ele não pôde deixar de se maravilhar mais uma vez com o talento de Senshi para a liberação de relâmpago. Sob a orientação de Senshi, Sasuke certamente atingiria um nível inimaginável. Enquanto Itachi refletia, Senshi bocejou distraidamente e perguntou em resposta: "E você, Ishini-san? O que está fazendo em Konoha? Você não estava aqui apenas para espancar meu cliente e aluno, até deixá-lo em frangalhos. Devo considerar que você está provocando uma briga comigo?" Itachi recuperou rapidamente sua calma habitual. Ele respondeu em tom firme: "Eu estava apenas passando, dando uma olhada." Dito isso, ele se virou com a intenção de ir embora. Ele não queria contato excessivo com Senshi, muito menos um confronto. Se eles entrassem em confronto físico e Senshi o ferisse gravemente, Sasuke poderia subir para acabar com ele, arruinando completamente seu plano. Da mesma forma, Senshi não tinha intenção de lutar contra Itachi. Sasuke não havia solicitado nenhuma missão para derrotar Itachi, então qual seria o sentido? No momento em que Itachi se afastava, os olhos de Senshi brilharam subitamente com uma ideia. Um portal espiral vermelho escuro surgiu, bloqueando o caminho de Itachi. Imediatamente, o olhar de Itachi tornou-se vigilante. Senshi, com uma expressão brincalhona, deu uma risadinha. Ao longe, Karin observava a expressão de Senshi com um sorrisinho malicioso. Era evidente que Senshi estava prestes a armar uma cilada para alguém novamente. E de fato, Senshi se virou para Itachi e disse: "Você espancou meu cliente e assustou minha assistente, Karin. Pretendia deixar por isso mesmo?" Essas palavras deixaram Itachi ainda mais em alerta. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, Senshi se inclinou ligeiramente para frente, baixando a voz: "Ishini-san, você não gostaria que seu irmãozinho bobo descobrisse seu segredo, gostaria?" Instantaneamente a expressão de Itachi mudou drasticamente. Itachi, embora parecesse inacreditável, ele tinha a sensação de que Senshi realmente sabia de alguma coisa. Isso fazia sentido, visto que Kakuzu, Orochimaru e Kizami haviam dito que Senshi possuía uma rede de informações além da compreensão comum. Itachi fingiu compostura. "Segredo? Eu não tenho nenhum segredo." Mas Senshi continuou sem lhe dar trégua. "É claro que estou falando daquele acordo que você fez com Konoha." Ele interrompeu abruptamente. Claramente, Itachi entendeu exatamente o que ele quis dizer. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Itachi assumiu uma expressão de completo choque. Ele lançou um olhar de soslaio para Sasuke e Karin. Karin estava curando Sasuke, que fez uma careta sob o jutsu de cura dela, ainda não muito praticado. Nenhum dos dois estava prestando atenção. Só então Itachi soltou um suspiro. Ele respirou fundo e disse: "Diga, o que você quer?" Ele decidiu lidar com essa crise por enquanto. Senshi evidentemente sabia do seu acordo com a alta cúpula de Konoha. Se isso viesse à tona, arruinaria o plano que ele havia criado para o desenvolvimento de Sasuke. Ao ver Itachi ceder, Senshi sorriu. "Estou sem parceiro para missões no momento." Naquele momento, bem longe dali, em Amegakure, Kizami, com sua cara de tubarão, espirrou. Ele ainda não tinha ideia de que havia perdido seu parceiro sem nem mesmo estar presente. Itachi ficou ponderando por um instante. Ele se lembrou de Kakuzu, que possuía a técnica Medo do Rancor da Terra, que o tornava quase imortal. Mesmo assim, Kakuzu não suportava trabalhar com Senshi, aparecendo regularmente com olheiras e um olhar vazio, como se estivesse exausto. E Kizami havia lhe contado sobre quase ter sido vendido por Senshi em Kirigakure. Este poste era extremamente perigoso, desde que outra pessoa o faça. Então Itachi balançou a cabeça firmemente. "Eu me recuso." Mas Senshi obviamente não o deixaria escapar tão facilmente. Ele precisava de um assistente. Dado que esse assistente era Uchiha Itachi, o nativo que sabia lidar com o mercado negro de Konoha, ele era o melhor candidato possível. Senshi lançou-lhe um olhar astuto. "Ishini-san, você tem certeza? Então não me culpe." Senshi encarou Sasuke à distância e elevou a voz. "Sasuke, eu tenho um grande segredo que você talvez queira." "Espere." Itachi franziu a testa, irritado. Essa abordagem totalmente inescrupulosa não lhe deixou outra opção. Ele não teve escolha a não ser se render. Com um suspiro cansado ele perguntou:
O que eu preciso fazer? Senshi, ao ver a capitulação de Itachi, soube que era porque tinha influência sobre Sasuke. Ele sorriu. Simples. Preciso que você reúna todos os trabalhos do mercado negro em Konoha. Itachi. Chocado, Itachi repetiu. Todos esses empregos no mercado negro por aqui? De fato, o País do Fogo estava entre as 5 grandes nações Shinobi. Konoha era a vila Shinobi mais forte. Consequentemente, os mercados negros no País do Fogo eram os maiores do mundo ninja. Então, todos. No entanto, Senshi manteve-se inabalável. Sim, Ishini-san. Estamos recolhendo todas as comissões do mercado negro na região do fogo perto de Konoha. Senshi passou alegremente o braço em volta do ombro de Itachi, todo sorridente. Vamos lá, podemos conversar enquanto caminhamos. Ao ver Senshi se afastar com o braço em volta de Itachi, Sasuke ficou ali parado, estupefato. Aquele grande segredo, a lição de hoje. Sua expressão tornou-se sombria. Ele obviamente está em conluio com o Itachi. Mentiroso. Entretanto, Karin, percebendo que o rosto de Sasuke estava ficando mais sério, disse em tom tranquilizador. Relaxa, aquele cara que te derrotou não vai ter um bom fim. Você viu a cara do Senshi, Itachi está em maus lençóis. Mas Sasuke não se animou. Tic. Qualquer pessoa próxima a Itachi não é confiável. Isso irritou Karin. Ei. Isso não é justo. O Senshi é um ninja super confiável. Ela cruzou os braços e acrescentou. Desde que não esteja atrelado a um trabalho específico, Senshi é sempre confiável. O resumo dela foi simplesmente perfeito. Sasuke bufou. Que diferença isso faz? Ele ainda mantinha a carranca, mas uma parte dele foi forçada a concordar, ainda que a contragosto, que o treinamento de Senshi havia aumentado rapidamente sua habilidade. Ele simplesmente odiava que Itachi tivesse aparecido, que Senshi tivesse ido embora sem terminar a aula. Além da ideia de que eles pareciam suspeitosamente amigáveis. Enquanto Sasuke fervia de raiva e Karin reclamava, um portal espiral vermelho escuro apareceu atrás deles. Num instante, Senshi saiu com uma leve tosse. Assustados, os dois garotos deram um pulo. Crá, crá. Ele estalou os dedos em 2 movimentos rápidos, dando-lhes um pequeno tapa na cabeça. Então, com um sorriso afável, repreendeu. Seus 2 pirralhos, como vocês podem falar assim pelas costas da professora? Karin respondeu. Mas eu não estava. Ela resmungou em silêncio. A culpa foi toda do Sasuke, eu só estava dizendo a verdade. É claro que Senshi nunca tinha ficado realmente zangado com esses dois. Ele tinha voltado agora por 2 motivos. 1. Deixe um clone de madeira para proteger ambos. 2. Atribua-lhes novas tarefas de treinamento. Pop. Senshi bateu palmas com um grito de comando. Estilo de madeira. Clone de madeira. Rachaduras se abriram no chão ao seu lado. Um instante depois, um clone de madeira idêntico a Senshi brotou. Feito isso, Senshi se virou para Karin, acariciando seus cabelos ruivos brilhantes. Karin, você ficará aqui praticando jutsu de cura. Vá pescar alguns peixes feridos com diferentes níveis de gravidade e tente curá-los completamente. Karin imediatamente desanimou. Ela nunca fora muito motivada para o treinamento de ninjutsu. O próprio Senshi quase nunca se machuca. E se ele se machucar, posso deixar que ele me morda, então qual é o problema em aprender ninjutsu médico? Não é mais simples aprimorar minhas habilidades culinárias? Então, para onde você vai? Ela perguntou num tom melancólico. Senshi abriu um largo sorriso. Vou sair com o Itachi para o mercado negro para realizar algumas tarefas. Karin sabia disso, só a palavra missão conseguia deixá-lo tão entusiasmado. Após acalmar Karin, Senshi voltou-se para Sasuke. Até meu retorno, sua missão principal é gerar 10 orbes de trovão de uma só vez. Isso levará seu domínio da técnica, suas reservas de chakra e seu controle preciso ao limite. Senshi havia traçado um caminho estável para o desenvolvimento de Sasuke, com a intenção de primeiro fortalecer completamente seus fundamentos. Uma vez que a base de Sasuke estivesse sólida, Senshi transmitiria a ele jutsus de liberação de relâmpago mais profundos. Uma base frágil leva a resultados instáveis. Sasuke não parava de pensar em Itachi. Mentiroso. Ele empinou o nariz com uma expressão distante. Senshi, no entanto, não deu importância a isso. Desde que seus fundamentos permaneçam sólidos, tenho diversas técnicas de liberação relâmpago. Você pode aprender quantas quiser. Capítulo 64. Konoha no escritório do Hokage na residência do Hokage. Dentro estavam Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzou, o Tatani Koharu e Mitokado Omura, o F4 de Konoha, todos sentados juntos. Assim que todos estiveram presentes, Hiruzen falou sem rodeios. 1 bilhão de ryu desapareceu do tesouro de Konoha. 1 bilhão de ryu não é, de forma alguma, uma pequena quantia de dinheiro. Hiruzen, como Hokage, havia vivenciado inúmeras tempestades em sua vida. Para ocupar tal posição, o ninja precisava de equilíbrio e força de caráter suficientes, e Hiruzen, é claro, os possuía. Mesmo assim, ao ouvir tal notícia, ficou inicialmente completamente chocado. O pagamento base para uma missão de nível S começa em 1 milhão de ryu. Calculando a partir desse padrão mínimo, seriam necessárias exatamente 10.000 recompensas equivalentes a missões de rank S para atingir essa quantia. E uma vila ninja normalmente fica com metade da recompensa total das missões realizadas por seus ninjas. O que significa que seriam necessárias 20.000 missões de rank S para a vila arrecadar esse valor. Se tudo isso fosse feito em um único ano, os ninjas de Konoha teriam que completar uma média de 55 missões de rank S por dia apenas para ganhar essa quantia a tempo. Esqueça a classificação S em uma missão de classificação A. Normalmente não se consegue concluí-la em um único dia. Ao perceberem que uma quantia tão exorbitante havia desaparecido do tesouro da vila, Omura e Koharu ficaram furiosos. A expressão de Danzou também se tornou extremamente séria. Ele estava fingindo, é claro. Os outros talvez não soubessem como o dinheiro da vila havia sumido, mas ele certamente sabia.
Furioso, Mitokado Omura disse. Hiruzen, o que diabos está acontecendo? Como é possível que tanto dinheiro tenha desaparecido repentinamente do tesouro da aldeia? Para o shinobi, o dinheiro é extremamente importante. Uma vila shinobi existe para treinar e sustentar ninjas, mas também abriga muitos civis cujos talentos, próprios ou de seus filhos, podem qualificá-los para se tornarem ninjas. Essa grande população não pode ser alimentada apenas com o pagamento das missões ninja. Portanto, cada vila precisa que o daimyo de sua grande nação conceda financiamento periódico. É por isso que o daimyo, mesmo não residindo na aldeia, ainda exerce uma influência significativa sobre ela. Se os cidadãos de uma aldeia desejam viver bem, se a aldeia como um todo deseja se desenvolver ainda mais, precisará do auxílio financeiro do daimyo. Nesse momento, Koharu e Omura, ambas encarando Hiruzen com crescente insatisfação, claramente esperavam respostas. Como Hokage, Hiruzen era o responsável, independentemente das explicações que pudesse dar. Diante do descontentamento deles, Hiruzen falou calmamente. Pessoalmente, juntamente com nossos melhores agentes da Anbu, investiguei o local. Mal ele havia dito isso, Koharu o pressionou. Qual foi o resultado dessa investigação? Hiruzen não escondeu nada e relatou tudo com clareza. Dentro do tesouro de Konoha e na área circundante, não havia sinais de destruição. Tudo indica que foi obra de alguém de dentro. Essas palavras fizeram com que as expressões de Koharu e Omura mudassem drasticamente. Em Konoha, aqueles que podiam entrar e sair do tesouro à vontade eram basicamente apenas esses 4. Todos eles eram extremamente leais à vila. Contudo, se do ponto de vista de alguém fosse pelo bem de Konoha, um deles poderia ter usado discretamente aquela enorme quantia para o que acreditasse ser capaz de revitalizar a vila. Tal possibilidade existia. Hiruzen, Koharu e Omura exibiam semblantes solenes enquanto encaravam Danzou. Dentre eles, aquele com maior probabilidade de fazer algo assim era certamente Danzou. Danzou manteve uma expressão sombria, parecendo igualmente severo, como se estivesse indignado e perturbado pela mesma questão. Omura hesitou por um instante e então disse com incerteza. A coleta de informações do Arraiz é sempre excelente. Você não tem nenhuma informação relevante sobre isso? As palavras de Omura foram bastante corteses. O rosto de Danzou tornou-se sombrio, e ele respondeu friamente. Não. No momento, o que ele precisava fazer era negar tudo, não importa o que. Ao ver que mesmo depois de Omura ter levantado o assunto dessa forma, Danzou permanecia em silêncio, Hiruzen ficou ainda mais frustrado. Ele exigiu. Nesse caso, Danzou, diga-nos o seu ponto de vista sobre isso. Uma quantia tão grande não pode simplesmente desaparecer. Devemos uma explicação a toda a aldeia. 1 bilhão de ryu não era uma quantia trivial. Exigia uma explicação absoluta. Durante o período em que o tesouro foi roubado, continuou Hiruzen, Koharu, Omura e eu nem sequer nos aproximamos dele. O significado era perfeitamente claro. Os Anbu que monitoravam os movimentos de todos na aldeia podiam confirmar que nenhum dos 3 havia tocado no tesouro. Portanto, a questão de quem fez isso era óbvia. O rosto de Danzou estava sombrio, como se pudesse derramar água. Claro que do ponto de vista dele, enquanto não pudessem apresentar provas irrefutáveis de que era ele, não admitiria nada. Enquanto Danzou confrontava o F3 de Konoha com raiva, Orochimaru, nas câmaras mais profundas de uma certa instalação, estava nos estágios finais de sua reencarnação do mundo impuro, ou melhor, de sua técnica de reencarnação de cadáver vivo. O precursor científico deste mundo shinobi estava prestes a conduzir mais um experimento importante. Em sua visão, se ele obtivesse o corpo completo de um Uchiha, isso abriria novos horizontes. Em sua base de pesquisa subterrânea, tudo estava preparado. Em um tanque cheio de fluido, Uchiha Obito, subjugado por Orochimaru, repousava em silêncio. Um lado do corpo de Obito evidentemente não lhe pertencia, mas Orochimaru estava com muita pressa para investigar mais a fundo. Ele queria tanto aquele receptáculo Uchiha que quase podia senti-lo. Ele verificou cada elemento 2 vezes. Então, fazendo um sinal com a mão, Orochimaru, com a voz trêmula de excitação, exclamou. Um corpo Uchiha. Vale muito a pena esperar. Graças a tanta preparação, ele finalmente conseguiu. Urg. Seu pescoço se estendeu para frente como uma serpente, mordendo o pescoço de Obito dentro do tanque de fluido. Imediatamente, o corpo de Orochimaru e o corpo de Obito estabeleceram uma ligação de chakra. Sua alma, seguindo aquele canal de chakra, migrou lentamente para o corpo de Obito. Isso não levou nem muito tempo nem muito pouco. Muito em breve, Orochimaru descobriu algo que o surpreendeu. Dentro do corpo de Obito havia outra alma. O quê? Como isso é possível? Até mesmo alguém tão experiente quanto Orochimaru achou aquilo incompreensível. Ele havia previsto todo tipo de cenário para a reencarnação, mas jamais imaginara que encontraria algo assim, soltando alguns palavrões em pensamento. Aquele pirralho miserável do Uzumaki Senshi me deu um Uchiha cheio de problemas. Enquanto isso, nos arredores da Terra do Fogo, perto de Konoha, em um certo mercado negro, a entrada de Uzumaki Senshi e Uchiha Itachi chamou a atenção de muitos. Itachi disse friamente aos funcionários do mercado negro. Quero aceitar todas as missões que você me der. Criados nas sombras, os mercados negros continuam sendo uma presença colossal no mundo shinobi, e suas redes de inteligência não deixam a desejar. No momento em que Senshi e Itachi entraram, alguns funcionários os reconheceram, especialmente Senshi, que havia chegado não muito tempo antes. Mas o pedido de Itachi deixou o gerente do mercado negro perplexo. Todas as missões aqui? Você quer aceitar todas? Itachi, sem expressão, assentiu com a cabeça. Sim. Como você vai conseguir terminar todas essas missões? Ao ouvir isso, Senshi apenas deu uma risadinha. Tem certeza de que compreende as minhas capacidades de missão?
Foi uma pena que o gerente não fosse do tipo que responderia. Há muito tempo que queria ver como é a vida da tal lenda do mercado negro no auge da sua carreira. Então Senshi achou tudo um pouco entediante, fez um gesto de desdém e disse: não importa se podemos ou não fazê-las, seu trabalho é apenas entregá-las todas. Ele apontou para Itachi, dizendo ao gerente para se apressar. A Terra do Fogo era uma grande nação, então realmente tinha uma infinidade de missões do mercado negro. Mas Senshi não se importava, não importava quantas fossem ou quão complicadas fossem. Enquanto eles aceitavam todas as missões do mercado negro, os muitos outros ninjas presentes observavam incrédulos. Eles são loucos, aceitando todas as missões do corredor, mas nem todos ali estavam desinformados. Um ninja se manifestou. Você não sabe de nada? Aquele ruivo, aquele é Uzumaki Senshi. Instantaneamente todo lugar ficou em silêncio. O nome é tão importante quanto a sombra de uma árvore. O nome de Senshi tinha autoridade absoluta no mercado negro. Após um tempo todos prenderam a respiração. Alguns o reconheceram. O homem que havia realizado inúmeras missões. Ele tinha a maior taxa de conclusão. Era conhecido como terrorista das missões, com um histórico que superava em muito até mesmo de Kakuzu, que trabalhava como caçador de recompensas desde a época do primeiro Hokage. Além disso, Senshi manteve uma taxa de sucesso ininterrupta de 100%, uma verdadeira lenda. Ninguém no salão ousou protestar mais. Logo, Senshi e Itachi varreram todas as tarefas do mercado negro para uma pilha de pergaminhos de comissão. Observando a pilha nas mãos de Senshi, Itachi permaneceu em silêncio. Tantas missões. Por onde começar? Senshi lhe lançou um largo sorriso, dando-lhe um tapinha no ombro. Muito bem, isso está feito. Vamos lidar com eles imediatamente. Como se lesse os pensamentos do seu parceiro, Senshi disse: vamos terminar as tarefas que temos e depois voltamos. Quando terminarmos, esses caras já terão acumulado mais algumas. Momento perfeito. Itachi. Ele percebeu que estava sem palavras. Tantas missões, e Senshi realmente queria que todas fossem concluídas? Ele reconheceu que essas tarefas variavam de triviais a extremamente perigosas. A cada dia que se concluísse uma ou duas, seria possível finalizá-las em um cenário normal. Mas Senshi queria resolver todo o acúmulo de tarefas de uma só vez. Ele não conseguia deixar de se lembrar do rosto abatido de Kakuzu, ou das alegações de Kizami de quase ter sido vendido. De fato, fazer parceria com Senshi era como domar um cavalo desgovernado. Nesse momento, Senshi bateu palmas. Liberação de madeira, clone de madeira. Num instante, rachaduras se abriram no chão e vários clones de madeira surgiram em fila. Os clones se alinharam para receber instruções, cada um recolhendo diversos pergaminhos de missão de Senshi. De fato, o plano de Senshi era delegar uma enorme quantidade de trabalho aos seus clones, para que pudessem se dispersar e concluir as tarefas em paralelo. Ao ver aquilo, Itachi teve uma estranha sensação de déjà vu. Quando menino, ele ocasionalmente usava clones das sombras para realizar tarefas ou treinar. Agora, Senshi estava usando clones de madeira de forma semelhante para lidar com grandes quantidades de encomendas do mercado negro. Por fim, Senshi pegou um pergaminho de missão com a inscrição capturar um ninja renegado perigoso, jogou mais alguns para seus clones e então se virou para Itachi. Muito bem, vamos lá. Este pergaminho é o primeiro. Ele colocou a mão no ombro de Itachi. Um portal vermelho escuro em espiral se abriu e eles desapareceram no espaço giratório. Enquanto Senshi e Itachi estavam ocupados coletando missões nos mercados negros fora de Konoha, a própria Konoha não estava calma. No escritório do Hokage, na residência Hokage, Ataki Kakashi acabará de chegar e levantou a mão para bater na porta, apenas para vê-la ser aberta abruptamente por dentro. Danzou saiu furioso, com uma expressão sombria, batendo a porta com um resmungo indignado e saindo pisando duro. Kakashi, perplexo, entrou no escritório. Lá dentro, o terceiro Hokage Hiruzen, acompanhado por Koharu e Omura, exibia semblantes de raiva. Estas duas últimas saíram igualmente irritadas. Kakashi nunca os tinha visto tão furiosos. Ele se perguntou: o que diabos aconteceu aqui? Ao ver Koharu e Omura desaparecerem irritadas, Hiruzen soltou um suspiro lento, tentando conter sua própria raiva. Muito bem, Kakashi, o que foi? Sem dizer uma palavra, Kakashi levantou sua bandana, revelando uma órbita ocular vazia. Instantaneamente, Hiruzen, que parecia 10 anos mais velho após o estresse do dia, quase deu um pulo, como se tivesse rejuvenescido de choque. O quê? Seu Sharingan? Onde está? O Sharingan era crucial para Konoha. Após a queda do clã Uchiha, o olho de Kakashi tornou-se especialmente precioso. Além disso, Kakashi era um dos membros de elite da vila, extremamente poderoso. Para alguém tomar seu Sharingan à força era algo quase impensável. Em tom grave, Kakashi disse: foi tirado de mim, por um shinobi muito forte. O choque e a raiva de Hiruzen aumentaram vertiginosamente. Você foi roubado disso, sério mesmo? Ele sempre achou esse cenário praticamente impossível. Mas acontecimentos ainda mais surpreendentes estavam por vir. Kakashi deu um suspiro de dor e continuou. E por mais difícil que seja de acreditar, no mesmo instante em que ele tirou meu Sharingan, algo mais aconteceu que me deixou verdadeiramente confusa. Dito isso, ele enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno recipiente de vidro, colocando-o sobre a mesa de Hiruzen. Sarutobi Hiruzen, sendo Hokage, testemunhou inúmeras tempestades e todos os tipos de emergências ao longo de sua vida. Mesmo com a idade avançada, ele nunca havia se deparado com uma situação como essa, porque em sua mesa, colocado ali por Kakashi, havia um recipiente de vidro contendo um par de Sharingan de 3 Tomoe. O Sharingan de Kakashi havia desaparecido. No entanto, em troca, ele havia adquirido um conjunto extremamente valioso de Sharingan de 3 Tomoe. Naquele momento, Hiruzen estava sentado, olhando fixamente para o frasco de vidro que continha os olhos, com uma expressão incomumente solene. Ele perguntou a Kakashi em tom grave: o que diabos aconteceu aqui?
Dessa vez Kakashi não escondeu nada. Ele explicou em detalhes como seu Sharingan havia sido roubado, bem como a origem desse par de Sharingan. Após ouvi-lo, Hiruzen pegou a garrafa de vidro para examiná-la mais de perto. Embora fosse praticamente impossível falsificar um Sharingan, houve um caso no passado em que um shinobi usou uma técnica para falsificá-lo. Essa pessoa era Yamato, na época chamado Tenzo. Eles tentaram usar a liberação de madeira para criar um Sharingan de madeira para enganar Danzou, mas Danzou apenas lançou um olhar fulminante com um olho, não com os dois. O pequeno truque de Yamato quase o colocou em grandes apuros. Nesse instante, Hiruzen examinou atentamente os dois Sharingan imersos no recipiente de vidro. Concluindo que esses dois Sharingan extremamente preciosos não apresentavam problemas, ele colocou o frasco de lado e perguntou a Kakashi, perplexo. Por que ele faria uma coisa dessas? Kakashi balançou a cabeça. Ele também queria a resposta, mas a quem poderia perguntar? Após refletir um pouco, ele expressou uma conjectura. Lord Hokage, após a batalha da Ponte Kanabi, nunca recuperamos o corpo de Obito. Sarutobi Hiruzen, por mais astuto que fosse, sentiu um sobressalto instantâneo, porque aquilo implicava uma possibilidade. O dado como morto há muito tempo poderia não estar morto, afinal. Os superiores de Konoha não sabiam nada sobre o Sharingan. Eles tinham algumas informações relevantes. Se o Sharingan de Obito fosse especial entre os Sharingan e se Obito estivesse vivo. Ao ver o Hokage com um olhar contemplativo, Kakashi percebeu que Hiruzen havia entendido o que ele queria dizer. Então ele continuou. Lord Hokage, acredito que Obito ainda possa estar vivo. Além disso, o Sharingan de Obito pode possuir certas habilidades muito incomuns. Hiruzen assentiu levemente. Continue. Kakashi prosseguiu. Suspeito que alguém precise dos dois olhos de Obito para atingir algum objetivo. Ou então quer que Obito, com dois Sharingan, execute um plano específico. Espero, Lord Hokage, que me designe uma equipe para investigar. Hiruzen ficou em silêncio. Toda a situação era extremamente suspeita e exalava um presságio sinistro. Enquanto Kakashi e o terceiro Hokage quebravam a cabeça pensando nisso, Senshi estava de ótimo humor. Ele não se importava se Kakashi ficaria grato pelo par extra de Sharingan ou não. No momento, ele estava ocupado demais realizando missões freneticamente ao lado de Itachi, sem tempo para se preocupar com outras coisas. À beira de um pequeno riacho, quando Senshi estava prestes a usar Karma para abrir um portal espacial, Uchiha Itachi repentinamente se pronunciou para impedi-lo. Tenho uma pergunta. Senshi fez uma pausa, um tanto surpreso. Que pergunta? Com uma expressão dividida, Itachi falou. Não descansamos nada desde que começamos essas missões. Senshi coçou a cabeça. Isso é um problema? Itachi. A resposta de Senshi deixou Itachi completamente sem palavras. Quem faz missões sem descansar de jeito nenhum? Mesmo entre dois trabalhos, é preciso uma pausa. Imagine então no meio de uma única missão, onde normalmente se descansa em algum momento. Antes, com o Shigaki Kizami, eles costumavam passear a pé em um ritmo tranquilo. Após uma breve pausa, Itachi disse. Acho que precisamos descansar adequadamente antes de prosseguirmos para o próximo trabalho. Senshi balançou a cabeça rapidamente. Ishini-san não precisa. Não estou nem um pouco cansada. No fundo, Itachi pensou. Você pode não estar cansado, mas eu com certeza estou. Embora Itachi estivesse apenas acompanhando Senshi para divulgar missões e lidar com entregas no mercado negro, o jeito como Senshi fazia as coisas, sem parar até que todas as tarefas estivessem concluídas, era simplesmente avassalador. Mesmo sendo relativamente jovem, Itachi tinha alguns problemas de saúde. Se continuasse assim, certamente morreria de exaustão. Afinal, nem mesmo o medo da terra de Kakuzu conseguia lidar com o estilo de missões contínuas de Senshi. Vendo que Itachi parecia prestes a protestar novamente, Senshi deu-lhe um tapinha reconfortante no ombro. Ishini-san, se você está se sentindo sobrecarregado, é porque não fez missões suficientes. Assim que aumentarmos ainda mais o volume diário de missões, você se adaptará e seu corpo ficará mais resistente. Olhe para mim, meu antigo eu realizou tantas missões que agora estou perfeitamente bem. Ao ouvi-lo, Itachi mal conseguia encontrar palavras para responder. Em sua opinião, Senshi podia parecer normal à primeira vista, mas era definitivamente mais anormal até mesmo do que Kakuzu. Como um mero corpo de carne e osso poderia ser completamente imune à fadiga. É claro que Senshi não era puramente de carne e osso. Com seu corpo sábio aprimorado pela liberação de madeira, além da habilidade de transformar seu corpo em eletricidade, ele era praticamente uma usina de energia em movimento perpétuo, sua constituição comparável à da 10 caudas. Somando todas essas vantagens, como ele poderia se cansar apenas dessas tarefas? Itachi refletiu sobre o assunto e então tentou. E se eu simplesmente te esperasse no mercado negro? Não é como se você precisasse da minha ajuda para os trabalhos, de qualquer forma. Uchiha Itachi e Kakuzu ou Shigaki Kizami eram diferentes. O Shigaki Kizami, usando o estilo água, bala do dragão de água, ainda precisava executar 44 selos de mão corretamente, o epítome de um cara metódico. Kakuzu, em parceria com Senshi, vivia reclamando e xingando, mas depois de terminar as missões, contava alegremente seu dinheiro, algo que simplesmente não conseguia recusar. Itachi não era mais o mesmo. Ele não tinha interesse em dinheiro nem em realizar missões. Tudo o que ele queria era treinar aquele tolo Ototo. Então, ele concluiu que não havia motivo para seguir Senshi por todos os lados em missões. A sugestão de Itachi fez os olhos de Senshi brilharem por um instante. O que Itachi disse era de fato razoável. Itachi tinha 3 funções: distribuir tarefas, entregar tarefas e assim por diante.
Quanto à execução em si, Itachi não fazia muito, a missão era basicamente toda de Senshi mesmo. Ao ver a expressão pensativa no rosto de Senshi, Itachi sentiu um lampejo de esperança. Se Senshi concordasse, ele finalmente poderia descansar e talvez no futuro, permanecer em um local fixo perto de Senshi, em vez de ficar correndo de um trabalho para o outro. Mas Itachi não fazia ideia de que, no que diz respeito à persuasão, o clã Uzumaki jamais admitia a derrota. Após alguma hesitação, Senshi balançou a cabeça negativamente. Não. Itachi franziu ligeiramente a testa e perguntou calmamente. Por que não? Senshi disse casualmente. Se eu terminasse uma missão e tivesse que voltar correndo só para te buscar, seria muito inconveniente. Nesse instante, um portal espiral vermelho escuro surgiu diante deles. Antes que Itachi pudesse recusar, Senshi já havia colocado a mão em seu ombro e entrado, seguindo para a próxima missão. Finalmente, Itachi entendeu como Kakuzu havia ficado tão magro e exausto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.